importante é o espiritualismo, porque você tem uma conexão com algo além do físico, Ah, sim, muito. né. E aí você acredita nas Sim, intuições, sim, isso eu acho sim. importante. Eu tenho uma jornada bem interessante com espiritualidade, porque ela passa por momentos de muita crença, muita descrença, depois uma crença muito diferente. Que eu acho que isso que é legal, né, a gente É, eu sobre a acho gente que a ser Cici humano. você estava perguntando da Cecília, a Cecília passou por isso também, Ah, desse momento ela nasceu numa família espírita, e aí para os 5 filhos, eu acho que foi uma coisa difícil, porque tinham 2 pais atuantes na religião, fazendo palestra, mas eles encontraram um desalinho no que os pais diziam e no que acontecia efetivamente dentro de casa. é. Hoje eu entendo que isso é um peso muito grande e na minha concepção, só no meu olhar, porque no olhar do outro eu não Uhum. posso falar, ele não conseguia olhar a família. O falar para o outro, o estar no púlpito, isso era muito importante. E o tempo todo eu chamava e falava: "Esse conhecimento que a gente está adquirindo é para trazer aqui para dentro. A gente tem um compromisso muito grande". Mas não era isso que ele acreditava, eu penso. E aí começou a criar problemas. E como eu não sou da geração que não tinha esse conhecimento, que começou a chegar da psicologia, trazendo as questões do que é o narcisismo, de como você se conhecer para criar barreiras, né. Nossa, de Você você mostrar as suas necessidades, né. Gente, exato, até hoje eu ando com uma lista de sentimentos. Eu ganhei de um workshop que eu fui, um papel que tem a lista de todos os nossos sentimentos, sim. basicamente. E como que os nossos sentimentos como eu nunca soube falar a diferença entre tristeza, frustração, melancolia ou medo, dar nome para os nossos sentimentos. E até hoje eu tenho que voltar E olhar. e falar assim: "Calma, eu tô sentindo alguma coisa. Uhum. Que é isso?", É né. o não conhecimento dessas Isso. nossas emoções que geram, e no meu caso gerou, problemas sérios na minha casa, na minha família. Porque eu só fui entender isso quando eu vi o filme Divertidamente. Ai, que legal. Você viu 2? Não vi o 2 ainda, menina, preciso ver o 2. Não, se o 1 é bom, o 2 é sobre adolescência e ansiedade. É sobre as nossas memórias, sobre ansiedade, sobre coisas que a gente vai destruindo dentro da gente, sabe, as memórias que vão caindo da infância, e como que a gente vai formando a nossa personalidade. Eu achei surreal. E você imaginar que hoje a gente tem uma criança que tá vendo isso. Eu lembro quando, os meninos caíam, machucavam, que a gente dava colo e falava assim, chorava, né, falei assim: "Mas não precisa de chorar". Hoje você entende, pode chorar, você não precisa permanecer no choro, que há uma diferença. E eu preciso aprender a saber qual emoção é essa, porque se eu não sei, eu vou continuar chorando, reclamando e outras coisas. E quando eu conheci isso das emoções, eu falei: "Ah, agora eu tô liberta". Porque agora eu não preciso brigar com mais ninguém. Porque quando eu não tô legal, o que que eu falei: "Espera aí que eu vou saber o que que eu tô sentindo, daqui a pouco eu volto e a gente continua conversando". E como que a nossa conversa muda, né. E que conversa é essa quando você consegue olhar pra você e falar assim: "Não, calma, Tá vamos acontecendo alguma conversar, coisa aqui, mas eu vamos conversar daqui a pouco". isso aí. Essa conversa é a melhor conversa do universo, né. Eu acho que eu vivi uma adolescência baseada no ódio, assim, na raiva e daquela explosão, porque tinha tanta coisa dentro que eu nunca falava, mas quando eu falava saía errado. Porque você não tá falando, você tá explodindo. Eu vivi isso no casamento e no final dele, eu explodi o Eu tempo todo. explodia, assim. E aí quando você me pergunta sobre a depressão, foi só a depressão muito grave da Austrália que me mostrou quantas depressões eu tive durante a minha vida, porque eu tive que voltar. Eu tive que Uhum. voltar com terapeutas, com psiquiatras, pra entender como eu cheguei nesse ponto. E esse é um ótimo jeito, inclusive, da gente começar. Vamos embora. Vambora. Claudinha, você não sabe, mas, a gente se conheceu no momento que foi o aniversário da Annalise, e a gente sentou uma do lado da outra e começamos a conversar. Eu comecei a escutar essa história e comecei a te fazer várias perguntas. E foi muito legal o quanto você foi aberta pra dividir a sua história comigo, assim. Porque você não tinha a menor noção de que naquele momento eu só estava ali porque eu estava tomando na época, durante um dia, 4 a 5 diazepams. Uau! Eu estava num ciclo de depressão gravíssimo, gravíssimo, assim.
Eu não pude voltar para o Brasil na época, porque era muito grave até para pegar um voo. Olha, Era um momento em que eu tive que discutir com médicos se ir para um hospital psiquiátrico não era uma solução, mas eu me sentia super insegura de tomar a decisão de ficar num hospital psiquiátrico aqui na Austrália. Eu não sentia que eu tinha alguém para me olhar e qual que é o nível de medicação que eu vou me submeter, sem ter ninguém que eu achava que tivesse na mesma linha que eu penso para me supervisionar. Que é entendi. tudo bem ir, sabe, assim, mas quem vai te Tem um momento de supervisionar? te buscar. Eu entendi que eu precisava, naquele momento, de medicação. Foi uma crise muito forte de depressão que eu tive, e eu estava esperando minha medicação fazer efeito do antidepressivo, então eu precisava de ter 4 a 5 diazepams por dia para ficar minimamente funcional. Eu sentei do seu lado, e você começou a me falar da sua vida, e você me falou sobre o fato de você ter tido depressão. Eu não quis me abrir muito, porque eu estava muito interessada na sua história, na verdade. E aí você me contou que você era triatleta, que você estava colocando seu tênis pra ir correr no meio da festa e ia voltar. E eu fiquei super intrigada com aquilo e muito admirada. E aí você me contou que você tinha 5 filhos, que você passou por um divórcio super difícil. E eu achava que você era da leva da Austrália, que tinha chegado aqui há 20 anos, e você tinha acabado de chegar. E com quantos anos que você chegou na Austrália? 55 anos. 55 anos. E isso pra mim foi, um momento em que a minha situação era muito grave, mas que eu olhei pra você e eu fico até emocionada de Ai, que contar. bom! Eu fico muito emocionada de contar, porque eu estava sob supervisão e eu precisava de supervisão. E a minha depressão, ela me dava dores físicas, então eu tinha Sim. medo de uma hora não aguentar. E o quanto que foi especial para olhar para você e falar que qualquer decisão relacionada a um suicídio ou qualquer coisa seria uma decisão definitiva para um problema que com certeza era temporário. É, E você me ensinou que tem jeito de tem. sair. E assim, não só porque você virou a sua vida como triatleta muito mais velha, Muito mais velha. porque eu achava 46 anos você quando eu começou a comecei. correr isso, você me contou 46 anos. como você começou a correr. E eu acho que essa conversa foi uma das conversas mais marcantes da minha vida. Eu sou muito grata por ter Que te conhecido. bom, que bom. Eu fico muito Obrigada por você estar aqui. feliz. Porque depois dessa conversa, eu entendia que existia a possibilidade de sair daquilo. Uhum. E pra mim você foi um anjo que sentou do meu Oh, lado e meu falou Deus, que coisa é, boa. então eu acredito muito em espiritualidade, Eu que era também. essa sua pergunta, porque pra mim você foi um anjo da guarda no momento mais crítico da Austrália, você não tinha ideia do que estava acontecendo. E você me mostrou muito que era isso, assim, é um momento muito difícil, mas tem outra forma de viver. Tem. Tem outra forma muito diferente de construir sua vida, de construir seu corpo, de construir sua mente. É possível ser saudável. No momento em que eu não acreditava mais ser possível. Internamente eu estava num lugar que era eu olhava pra frente e falava: "Eu não vou suportar viver tantos anos assim". E aí vai ser só isso? Vai ser só remédio? E daqui a pouco mais remédio? E onde é que eu vou parar? E você me mostrou assim: "Calma, respira, aguenta, que você não vai viver mais nada disso". É, mas essa questão de Sabe? aguentar, esse momento de aguentar, às vezes ele é árduo. Nossa! Você sabe disso? Só quem aguentou sabe. Exatamente Mas eu isso. acho que ter tido você lá do outro lado pra falar assim, Você pode. e assim, vai demorar, É, mas você pode. exatamente. Uma das coisas que mais me motivou a fazer esse podcast foi principalmente a nossa conversa, porque eu comecei a repetir ela para várias amigas minhas, Oh, que bom. falando: "Não, eu tenho uma amiga que é triatleta e ela tem 55 anos e 5 filhos no Brasil, ela enfrentou um divórcio, Isso, ela chegou aqui com 55 anos e tudo é possível", sabe. E isso hoje eu sou uma pessoa que faço exercício todos os dias, que muito bem. entende que exercício é uma questão fundamental para a saúde mental. Não sou triatleta como você, mas Não precisa. aguarde, É, isso me aí. aguarde. Uma coisa de cada Estamos a vez. caminho. Mas eu entendi também o quanto que isso é importante pra gente cuidar da nossa mente. E dessa virada de chave de sim, não vamos mais ter depressão, mas os hábitos vão ter que mudar e muita É, coisa por ali vai ter que é mudar. isso aí. Eu E me lembro disso quando eu precisei de mudar de cidade, que eu saí de Juiz de Fora, isso. fui primeiro para Cabo Frio. Eu adorava Cabo Frio, era uma cidade pequena, carregava os meninos, ia para a praia. Mas quando eu cheguei no Rio de Janeiro e vivia alguns problemas, porque meu marido tinha escolhido trazer para morar com a gente uma senhora. Ela é um doce de pessoa. Mas eu percebia que eu não tinha espaço. Espaço assim, sabe quando você é a companheira, esse cara que fala de você com emoção?
Ele chegava na minha casa, eu estava na frente dele numa mesa corrigindo prova, ele não olhava para mim, ele olhava para essa senhora. E não é que eu tinha ciúmes dela, eu só queria o meu lugar de esposa e fui entender que não tinha. E aquilo foi gerando emoções em mim que eu não sabia. Não era de ciúmes, era emoção de que eu quero ser respeitada, olhada, vista. E quando então eu jogava essa conversa para ele de dizer: "Olha, eu estou aqui, eu quero isso", ele dizia: "Mas você não é gentil, mas você não é caridosa, mas você". E aí, um professor, historiador, filósofo, né, palestrante, eu escolhi aceitar. Porque se a gente tem a maturidade emocional, a gente diz: "Ok, você não me ouviu. Eu não estou falando do que você pensa, eu estou te dizendo do que eu sinto", você entende? Mas ele não tinha e eu também não tinha. E eu fui colocando só para baixo. O dia que eu precisei de falar para a senhora, para a moça, falou: "Olha, eu não aguento, ou é você ou sou eu", e não tinha nada a ver com ela. Era eu ter falado para ele: "Meu filho, assim não dá para a gente viver". Mas eu não tinha esse instrumento. São esses instrumentos de conhecer quem a gente é, quando a gente não conhece, nos coloca na depressão. Quando a gente conhece, pode nos tirar dela. É muito louco. A minha professora de meditação, um dia eu conversei com ela sobre os meus processos de depressão, e ela falou uma coisa que eu comecei a perceber, ela falou: "Anny, se você é uma pessoa que tem depressão, é muita coisa Em cima, pressionada isso, pra baixo". isso aí. É muita coisa pressionada pra baixo, então eu preciso que você pare, sente e sinta. E suba, porque a depressão é um momento em que simplesmente, assim, tudo que é humano de se sentir, não necessariamente é ação, mas tudo que você vai sentir, você não se permite sentir. Isso E não aí. tem quem aguente É, viver nesse lugar. Então, claro que você tem depressão, porque você tem claramente você isso aí, uma pressão em cima. coloca uma E a pressão em cima. pressão que eu coloquei, porque ninguém coloca, É você aceita. a gente aceita. É, E isso eu achei muito bonito de você, que em todo momento que a gente conversou, você trouxe a isso, autorresponsabilidade dentro desse lugar de não interessa o que aconteceu, existe um lugar que você pode reconstruir. isso. E aí eu queria que você me contasse, um pouco dessa história, assim. Com quantos anos você casou, Claudinha? Eu estava com na verdade, Me conta da eu Claudinha, vamos contar pra todo mundo quem é a eu Claudinha. era uma menina, os meus filhos às vezes perguntam: "Mãe, o que que você fazia de errado?". Eu fui uma criança chata para eles. Aham. Eu era muito certinha. E aí eles falam que eu queria agradar os meus pais. Eu queria, gostava, adorava agradar as pessoas. Mas quando eu entrei na bendita adolescência dos 16, 17 anos e conheci então meu namorado, né, que foi virar o meu namorado, mas eu Aham. assim, virei. Então a boa menina, aí tem aquela história: "Ah, que aí a boa menina vai virar má me", não gente, eu acho, sinceramente, eu acho que é porque eu não tinha essas ferramentas para conhecer quem eu era. Ali começou uma relação extremamente, que a gente fala, desrespeitosa, tóxica, Desde o porque início. desde o início. Porque tudo que eu dizia que eu não gostava, voltava com ar assim: "Nossa, mas você é assim, você é assado". Aí eu descobri que eu era orgulhosa. Depois, lá na frente, que eu descobri que eu era orgulhosa, porque eu podia ter dito para ele: "É, eu sou assim mesmo, e qual que é o problema?". Mas não, Mas o orgulho não de ser permite. certinha para ele, me colocou numa roubada, porque aí eu engravidei cedo, não Você foi na engravidou com escolha, quantos estava com anos? 19 anos. E é aqui, aquele momento, assim, da primeira vez, é uma tem vezes que é escolha, quando você fala assim: "Não, eu não quero". "Ah, não, mas um pouquinho". "Não, mas eu não quero". "Ah, mas eu", e eu não tive força para falar assim: "Espera aí, cara, eu não quero". E isso eu gostaria de falar para as minhas filhas, para as outras meninas: empurre, grite e diga: "Eu não quero, não quero agora, não quero desse Não, e você jeito". teve o primeiro filho com 19, 21, 21, segundo. 21, aí depois são mais 3 anos, 24 para 25. Aí depois mais 5 anos, 29. Aí depois são mais 6 ou 7 anos, 30 e alguma coisa. E a última, que foi a Cecília, eu estava com Que tá aqui com a 41 gente anos. vigiando a câmera, nossa câmera girl. 41 anos.
Você imagina? E você É, era professora de português? professora de língua po eu comecei com os pequenininhos, trabalhei com menino no ensino médio, a vida inteira nessa loucura de ser professora no Brasil, porque a gente tem que trabalhar em 2, 3 lugares, né. E, assim, me casei cedo e casei porque estava grávida e poderia falar assim Ai, você casou porque estava isso, grávida. exato. Sim, E claro. digo, no dia do meu casamento no cartório, eu já morava com ele, estava passando a minha roupa, o meu desejo era voltar para casa. Eu pensei em voltar para casa. E aí depois de muito tempo eu fui entender que o orgulho falou para mim assim, quando eu disse assim: "Vou voltar para o meu pai. Ah, Demais. meu pai não vai aceitar, minha mãe não vai aceitar". Mas eles te aceitariam? Com Porque certeza. tá, porque eu já trabalhei com violência doméstica, Sim, e eu trabalhava na linha de frente na delegacia, e eu falava: "Tá, vamos achar um lugar pra você ficar?" Porque medida protetiva sim, dava a sensação de que eu colocava essa mulher num lugar de segurança que não era real, e entendeu? não é. E não é. E aí eu falava: "Você pode voltar pra casa dos seus pais?" E a maior parte delas, os pais não aceitavam, O meu pai e a minha principalmente a mãe mãe, o meu pai e a minha mãe principalmente a aceitaria, mãe. com muitas restrições, com cara feia, entendeu. O que Não ia ser uma bateu volta é, fácil, exatamente. não ia ser uma Lá volta e cá fácil. não ia ser fácil, e aí eu falei: "Ah, eu vou tentar por aqui". E eu tentei, tentei Não, você a vida tentou muito. inteira. Você foi quantos anos casada? 33 anos. 33. Tentei separar quando eu estava com 7 anos, eu procurei a primeira vez que eu procurei uma psicóloga, fui conversar com ela, falei: "Tem alguma coisa errada comigo". Você foi muito moderna pra sua época. E aí quando eu voltava, Uhum. a questão da religiosidade dizia: "Não, no espiritismo tem todas as ferramentas, você não precisa". Tem, mas a gente precisa de outras. A religião nunca falou que eu não podia usar outras, mas naquele momento eu não tinha maturidade. E aí eu vejo aí na E nem que presença a de gente tem que ficar casada. eu também acho, E eu nem que a gente tem que concordo. ficar casada. Aos 21 anos, quando eu era mãe, eu ainda estava no exercício de conhecer a mim mesma, eu não conhecia a mim mesma. Eu queria viver histórias que na maternidade é entrega. Maternidade é entrega, você deixa de olhar para você e você tem que olhar para outro. E não dá nem pra falar que não é assim, que pode ser diferente, porque é um ser vivo que depende de você. Eu não sou mãe, Exatamente mas, isso. É exatamente né. isso. E você vai fazer o melhor que você tem. E no melhor que você tem, não vai ser o melhor que o filho quer, porque ele tem as expectativas dele. Então ele vai olhar para você e falar assim: "Ah, mas você não me deu, você não me deu". Muitos, né, eu tenho um filho de 36 anos que não fala comigo até hoje. Esse foi o pior momento da minha vida, porque um primeiro filho, que você enfrenta toda essa dificuldade, que você está ali. Quando ele ia casar, eu estava no Brasil ainda, e é o que aconteceu, eu encontrei com uma amiga e ela vira para mim e falou assim: "Ah, o seu filho vai casar". E aquela cara assim, né. Ela falou: "Você não sabia e não sabia". Ela falou assim: "Não acredito". Eu falei: "É, ele vai". Mas aí eu esperei e tal. E aí no dia e passou, eu sei que ele casou, um dia muito difícil. No dia que eu abro então eu não sou muito das redes sociais, mas quando vi, eu vi a minha filha tinha postado a foto de todo mundo, toda a família no casamento do meu filho, aí estava o ex-marido, a namorada do ex-marido, ali no centro, e a mãe não estava ali. Ali foi uma Mas isso tudo é porque simplesmente você se separou. eu não consigo entender o que está na alma, o que dói na alma dele ainda. Eu sei que não tem nada a ver comigo. Tá com ele, infelizmente. E como mãe, às vezes, o que Isso é dói muito é difícil. Mas essa é a parte que eu acho que eu mais admiro em você, é que você consegue trazer com muita maturidade desde o início da nossa conversa, eh, esse lugar daquilo que é possível dentro das relações. mas eu só consegui quando eu estava lá no fundo do poço. Estava na cozinha da minha casa, todos os filhos no processo dele de rejeição, né, que a minha mãe é esquisita, minha mãe é diferente, e eu aceitava isso. E naquele momento, sendo espírita, acreditando em outra vida, eu desejei morrer. Se eu pudesse, eu me mataria. Naquele momento eu senti Deus na minha vida, porque eu sabia que eu continuaria viva em espírito, mas a dor era tão grande Eu sei.
essa dor que eu tô falando, eu acho que só quem viveu sabe o tamanho, É. é físico, né. Eu queria outra, eu não queria aquela, podia vir Eu outra. podia vir Aquela outra dor. É uma dor do peito e é esse diferente. dia você tá, assim, Ah, completamente arrasado. você tá Mas naquela hora eu ouvi Deus. E assim, o que que ele falou? Eu não sei. Mas sabe quando quando você sente uma força que te soca, assim, e fala assim: "Só vai". E foi ali que eu estava, assim, acabada no canto da minha cozinha, eu tinha uma cozinha grande, porque eu tinha uma empresa lá, estava acabada, chorando, aquele choro alto, e que eu me lembro que eu parei de chorar, eu levantei, tomei água, eu não conseguia pensar direito o que eu ia fazer, mas a partir dali a minha vida mudou. Eu continuei, me mantive no esporte, o esporte foi assim, você já faz esporte? eu fazia esporte. O esporte começou a mudar a minha relação com o ex-marido, porque ele falava as coisas, e aí eu parei de aceitar, como se eu estivesse errada. Então calma aí, vamos lá. Você hoje tem 55 anos. 57? 57 É, anos. Você começou a ser uma pessoa esportista quando? 46. Com 46 anos. Eu comecei a correr na rua, Isso num momento super difícil de depressão, você já que eu tinha não sabia. depressão, que você não se via. Você refez sua vida inteira, ao ponto de chegar na Austrália com 55 anos, que é uma Isso coisa aí. assim, surreal. Que no Brasil antes, né, que foi o processo de, o marido sai de casa, eu fiquei com a casa, era a casa dos meus sonhos, não é porque era bela, é porque eu cheguei no momento de ter minha casa, minha família, o lugar que eu receberia os meus Com netos. 5 filhos. Isso aí. E E ele aí ainda te pediu, você perdeu a casa nesse porque tinha, processo. ele falou que deixou, ele falou para mim no processo, ele falou: "Ah, eu deixei os móveis e a empresa para ela". Eu falei: "O quê?". A empresa era a cozinha da nossa casa. Sabe, aí quando o juiz perguntou: "Mas ele deixou a empresa para você". Falei: "Doutor, a empresa que ele me deixou é a cozinha da nossa casa onde eu trabalho". Que eu continuei trabalhando, Você porque ele trabalhava fazendo o quê? fazendo comida congelada. Eu era professora, quando veio a pandemia, aquela confusão, eu migrei para comida congelada. Não, e é muito, eu como advogada, é muito louco, porque nunca tem na conta do divórcio toda a questão emocional que nós mulheres colocamos em cima. E eu passo isso com namorados, assim. Acredito. Com namorados, eu fico de cara, assim, com o tanto que a gente é ensinado, né. E eu me permito também a ser aquela pessoa que empurra e vai, e você abre mão de você e você limpa a casa, porque você acha que você tem que fazer. Eu abri a oportunidade do meu mestrado na época, porque os 2 foram chamados para fazer o mestrado. Tínhamos 3 filhos. O que que a gente faz naturalmente? Vai você, eu cuido das crianças, eu trabalho, eu cuido das crianças, eu cuido da casa, Porque alguém tem que fazer. não é? Você vai. Porque a gente traz pra uma realidade que a gente começa a discutir sobre mães que fazem isso, fazem aquilo, não se iluda. É Alguém tem que verdade. fazer. É isso aí, é Alguém tem isso que aí. fazer. Tem que fazer, Alguém tem que fazer. Se você não tem um parceiro que faz, geralmente é você que tem isso que aí. fazer. E isso eu tenho vontade de falar pra todas as minhas amigas que sonham em ser mães. Quais são as conversas difíceis que você tá tendo com seu parceiro sobre a sua vontade de ser mãe? Porque eu realmente não sou mãe, mas eu conheço o tribunal de É. quem é. E a divisão de bens não é sobre Não bens, Não gente. é. O Aí seu quando menor problema e vai ser quando fala assim: "Ah, eu bens, é deixei seu as coisas da tempo. casa". Que coisas que você deixou se nós trabalhamos juntos para E quem comprá-la? comprou em geral, quem decorou, quem Não colocou, outra é tanta coisa, por que coisa. que você ganha mais? Porque você foi, mas quando você chegava em casa, a casa estava arrumada, os filhos estavam cuidados, feito dever. E aí, o pessoal às vezes não entende que isso é uma pressão do caramba na gente. Não, e a gente se coloca, mas a gente também tem toda uma sociedade que coloca essa pressão na E a gente. gente, na verdade, a gente aceita essa pressão que a sociedade Mas uma coloca. coisa Porque que como é que você sai da pressão, né? isso que eu ia falar. Uma coisa que eu gostei muito do último podcast que eu gravei com a Vivi Menes, Aham. é que ela falou uma coisa, ela quebrou todos os padrões e mais um pouco, assim, só que ela fala uma coisa que eu achei muito legal quando ela conta a história, o preço que se paga. O preço que se paga. Eu sei disso. Tô aqui. Existe um preço Existe um preço muito para alto, então toda escolha que você a faz. pressão que a gente pode até não querer tomar a responsabilidade ou querer tomar a responsabilidade, mas dependendo do ambiente onde você tá, o preço é muito alto. Tô sabendo. Eu tô sabendo. Seu Zino ali, É, eu tô rindo, mas a é vontade de chorar, verdade. assim, porque o preço é muito alto. Nesse preço, até nesse momento de pagar o preço para você ter uma nova vida,
eu me lembro quando a casa foi vendida, e aí eu tive que conversar com parce que é uma parceria, né, a vida a gente tem em todas as relações você tem parcerias. E às vezes eu acho que a gente está como mulher, parece que você é aquela que é a mulher ferida, né, tem disso também. Sim. E se o outro quer Sim. pensar assim, é problema do outro, não tem o que Ai, sim. fazer, né. A Mas gente também tem esse então, né, lugar. o que que acontece? Vendi a casa, eu tinha pago as prestações, eu tive um irmão que me ajudou enquanto meu pai estava lá, e ajudou, porque eu tinha que trabalhar, um pai com Alzheimer, enfim. E aí eu falei: "Olha, tem uma parte que você não pagou da casa, você vai dividir comigo?" E aí ele falou assim: "Eu só quero que você assine o divórcio. Se você não assinar o divórcio, eu não vendo a casa." Foi assim. E aí o que que você faz? Você faz a escolha, exatamente essa escolha. Aí você perde bem, você se sente espoliada, você se sente que a gente é que se sente injustiçada e tal, e você tem que fazer a escolha. E aí eu falei: "Eu vou pagar aparentemente caro para ganhar outras coisas." E você me falou isso, assim, eu ganhei a minha liberdade. Exato. Eu lembro dessa frase, porque a minha depressão coincidiu também com o fim de um relacionamento em que eu falei: "Calma, vai, é sua liberdade de É isso aí, volta, é é sua liberdade exatamente de volta, isso. você vai voltar a viver, Uhum. você vai voltar a ser você, a poder ser você, nos seus termos". E Claudinha, qual foi o momento que você olhou e falou assim: "Tem alguma coisa de errado comigo em relação à depressão"? Ó, isso eu vou te dizer que foi difícil, porque eu não percebi, eu só fui perceber que eu passei pela depressão depois que eu entrei no processo terapêutico, em que eu conheci uma terapeuta que me batia toda semana. E eu me lembro um momento que foi mais difícil, porque no processo terapêutico eu reclamava. Eu tive essa terapeuta. Eu reclamei durante a vida inteira, porque eu estava pedindo socorro por não conhecer que eu tinha emoções que eu não podia sentir, que eu achava que não podia senti-las. Eu não sabia, então, eu não sabia, eu falava para as minhas filhas que eu não sabia quando que eu ia menstruar ou não. Como é que a gente pré Cólica. tinha cólica, mas Pensa a tensão, TPM. nada, eu não tinha tempo para isso, eu não sabia. Se eu tive, eu não tive nem tempo de ver. Era uma vida atropelada nos meus sentimentos. Então eu só fui perceber que eu tinha depressão quando a minha terapeuta um dia virou e falou assim: "Você já parou para pensar e que isso é um processo de vitimismo?" Foi uma das eu estava começando a entender o que que era isso, né. Porque como eu é que sou vitimista? O outro fez isso, 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 isso. Quando ela mostrou que quando a gente não é dono da nossa vida, quando a gente não conhece as nossas emoções, quando a gente não sabe o que sente, quando a gente não tem voz, a gente permite que o outro Faça com a gente o que ele quer. jogue as coisas em cima da gente, a gente aceita e vai para onde? Para depressão. Porque eu aceito. Foi aí que eu falei assim: "O quê? Eu vou sair daqui é agora." E você me contou uma cena que ficou muito na minha cabeça. Você estava na varanda dessa casa vendo as pessoas correndo, Isso. e você virou e falou assim: "Eu quero correr". Não, eu queria conversar com aquele pessoal para saber como é que começava a correr. Levei 8 meses para fazer isso. Como que foi essa cena? Eu olhava, todo dia eu Todos olhava os na dias na sacada, varanda. um horário que era por Era um volta grupo das de 8 corrida horas, que era um tinha. dos vermelhinhos, era comum, mas um dia uma amiga falou assim: "Vamos correr juntas?" Nesse dia eu aceitei. E aí eu fui sério e ela não foi. Aí eu perguntei. E aí me inscrevi, Você comecei, perguntou pra esse grupo como como é começava a que correr. só vi aí eles Quantos falaram: anos você "Só vim." tinha? 46, quando eu comecei. 46 anos. 46. E eu me lembro que quando eles falaram assim: "Ah, tem que correr 3 quilômetros." Eu falei: "Nossa, 3 quilômetros, eu vou correr isso nunca." E hoje com 56 anos, É. triatleta que vai pela Vou competir no mundial em Wollongong, porque tem um parceiro que a gente vai chegar acreditou, nele. que falou assim: "Vamos." E E eu hoje falei: você tá "Eu vou." competindo no mundial É, via seleção brasileira. é, isso aí.
Então, Caraca, que coisa, eu sou sua né. amiga. E eu posso falar que eu sou sua amiga. E olha, Essa é minha amiga. e eu me lembro que os amigos que foram Gente. aparecendo, a primeira menina, Renata Bonfatti, a primeira vez que ela falou que foram bons anjos que aparecem na vida da gente. Eu sei, Não é, eu Claudinha, sei. vamos pedalar? Vamos nadar? Eu falei: "Eu não vou conseguir fazer isso nunca". Nunca. E aí começa a pedalar, você compra uma bicicleta ruim. Como é que foi esse seu vamos conversar sobre esse seu processo, assim. Você começou a correr, Isso. E 46 anos você começou a correr. comecei a correr, e aí você corre, e aí alguém falou assim: eu me lembro do meu técnico, que ele me punha para colocar com um grupo mais devagar. E aí o que aconteceu? No grupo devagar, doía o meu joelho, eu pegava o segundo grupo, eu ia com um grupo mais forte. Aí eu me lembro de um dia, ele falou assim: "O que que você está fazendo nesse grupo?" Eu falei: "Ah, ontem você me chamou e eu achei que era para estar aqui". "Ah, eu duvido que você vai aguentar". Ele era bravo, ele era assim. E eu falei: "Ok". E não é que foi, eu aguentei. E aí eu participei de uma primeira corrida, tive um bom resultado, participei de uma primeira corrida, 42 quilômetros de montanha, aí fui, 40 você fez uma maratona de de montanha. montanha. É, e aí eu cheguei entre as Não chegou lá. eu me lembro que o ex-marido falou para mim assim: "Ah, você não vai aguentar. Você Nisso vai". você ainda era Eu ainda era casada casada. e estava É. lá. E aí aquilo, eu me lembro que eu estava na praia com uma amiga do lado, e aí me deu uma cãibra muito difícil. E aí o processo do orgulho ainda estava lá, e aí eu me lembro dele falando assim: "Ah, que você não vai dar conta". Eu falei: "Mas é agora que eu Não vou vou". dar Eu conta. falei isso pra mim, né. E aí eu tomei um gelzinho, fui com cãibra, e aí eu cheguei entre as 10 primeiras colocadas entre as Nada mulheres como na a primeira. raiva. Eu acho, eu aprendi isso. Você sabe Foi que eu aprendi motivacional. não, mas eu aprendi isso com o meu terapeuta, ele falou: "Anne, não tenta fazer as coisas tanto por amor. Chega uma hora que você tem que usar a raiva e a dor É. como uma motivação também, porque É, senão não é só o sabe, é até bom que você se permite a explosão, e aí isso você aí. consegue que é a parte do sentir, né. Sim. Sinta tudo e saiba criar canais para que isso saia. É isso que eu aprendi, a criar Não é? canais. Criar canais para que isso saia. E a É. raiva, às vezes, é muito melhor para o esporte do que você ficar lá zen. Às vezes tem esporte que tem que ser na raiva, tem que ser na E aí na raiva, não na minha raiva, mas na raiva do meu técnico, um sim. dia uma outra amiga chamou: "Cláudia, vamos conhecer a montanha?". Aí eu fui correr com outro grupo. Aí esse meu técnico do grupo dos vermelhinhos, ele ficou chateado comigo. Falei: "Ah não, eu já tenho um marido, aqui eu pago". Ah, Não, aí eu não. quis mudar, e aí migrei, aí uma outra amiga chamou para correr, aí do vermelhinho fui para o azulzinho, e no azulzinho tinha o triatlon. E aí eu comecei: "Eu vou tentar, aí vou correr, vou nadar". Aí eu fiz a primeira competição, aí estava entre as 5. Eu falei: acho que eu dou para esse negócio aqui". Nesse período você não tinha depressão? Ou você estava lutando contra a depressão? Eu não tive consciência da depressão. Eu Você tinha nunca foi processo medicada, não, então? nunca. Ah, tá. Eu tinha processos sérios quando eu voltava para casa, porque enquanto eu estava lá no Ah, você criou esporte, uma válvula entendi. só dependia de mim, Era sua válvula de escape e ali era um momento que entendeu? você Então ali eu conseguia. corria, podia pensar, podia refletir, e tudo que eu tinha que fazer só dependia de mim. Quando eu voltava para casa, eu não era aquela mulher suficiente que eu era no esporte. Aí eu era não era boa, eu não fazia a expectativa do outro, aí tinha expectativa do outro, aí eu entendi depois que tinha minha expectativa também, que no relacionamento tinha expectativas de todo mundo, do marido comigo, eu para o marido, dos filhos para comigo, meu para com os filhos, e todo mundo naquele processo doentio, e todo mundo achava que estava certo, a mãe que era errada, Geralmente é. entendeu? E o problema não era eu estar errada, Não, não é que você tá errada, era mas que eu geralmente é a culpa é da aceitava, mãe. e É. aí ia para onde? Para depressão. É que a Aí eu mulher é a que mais apanha nos relacionamentos. Principalmente, eu acho que no relacionamento da sua faixa etária, sobra pra mulher. é, Eu acho que é o lugar. Bom, as antigas, então, nem se fala dos relacionamentos antigos. Mas é um lugar muito louco, porque a geração, pra mim, de vocês foram os únicos a inventarem o divórcio. uhum, Vocês foram os primeiros, as mulheres, né? sim, Vocês, vamos lá, geração dos relacionamentos que inventou o divórcio, que a mulher entrou de fato no mercado de trabalho, sim, que ela começou a ser cobrada loucamente dentro do mercado de trabalho em todos os âmbitos
E a gente aqui não tá falando das mulheres pretas, né, tipo assim, Que é ainda muito tem mais esse difícil. recorte. Então a gente descobriu que a gente pode ser CEO, a gente descobriu que a gente pode ser empresário, mas a gente também ficou naquela prisão dos filhos e na maternidade totalmente dependente, né, da criação Cobrada, completamente da mulher, sem ter terapia. aceitando a cobrança, às vezes, das outras Das outras mulheres que diziam, das pessoas. mais velhas que diziam que você tinha que fazer. Você não tinha terapia, que bagunça. Exatamente A isso. geração de vocês, pra mim, foi a geração mais Mas essa louca, geração assim. bagunçada trouxe Não, uma outra geração de filhos bagunçados também. Que aí, mas eles têm talvez seja a sua, porque a minha filha, o meu filho mais velho tem 36, a minha filha tem 33 para 34. Foi ela que começou a falar do processo terapêutico para mim. ai, que legal. Foi ela que me trouxe esse olhar, eu quero buscar, eu quero conhecer, constelação familiar, mas eu sou muito grata a ela. Porque quando eu tenho um jeitinho diferente do dela, Claro. mas eu fui buscar. Fui entender sobre o meu corpo, que eu não entendia. Porque falar de masturbação para a mulher é uma coisa muito complicada. Nossa, eu quero muito tocar nesse assunto com você. Você teve essa quebra completa da sua sexualidade no seu casamento também? Ah, olha, A Vivi que eu entrevistei, ela chegou a ficar 20 anos sem transar. não! O meu 20 ex-marido, anos, mas assim, eles se tornaram parceiros, foi uma relação muito não! saudável. Isso era uma coisa que não podia faltar para ele. Olha, eu não tive espaço, às vezes, eu estava grávida, aí a gente tinha um tempo, porque você está cortada na vagina. Eu sou da época que cortava na vagina para nascer o filho. Você tem ponto. Ele não aguentava esperar. E aí eu tinha uma mulher na condição de mãe desse homem que dizia: "Mas você tem que estar pronta para ele". E eu aceitava, o problema não é ela e não é ele. Porque eu podia falar: "Calma aí, cara, eu não dou conta não". Mas eu tinha a dificuldade de não ser legal. Eu queria ser legal. O problema não era ser legal, o problema é que eu tinha um pirizinho que eu era legal, achava que era legal, né, porque eu estava fazendo, mas esperava que viesse o retorno. E talvez viesse o retorno que ele pudesse dar, não o retorno que eu esperava. Mas, Claudinha, eu já passei por isso. Uhum. Muitas Eu já mulheres passei devem por ter isso. passado por isso. E isso é uma discussão muito grande. Todos os meus relacionamentos terminaram mais ou menos no mesmo lugar. Eu parei de ter interesse sexual por todos os meus namorados. Uhum. Por motivos muito justos, porque eu acho que meu principal valor é a liberdade e todos bateram de frente num Na lugar onde sua na minha liberdade. liberdade. Então a minha admiração, em 100% dos casos, foi 100% quebrada. Entendo. Mas eu já tive momentos em que eu transei nesse lugar de achar que tinha que transar. E eu Eu achei fiz isso muito tempo. que foi extremamente violento com o Nossa! meu corpo, a minha alma, a minha mente, o meu espírito, todas as minhas dimensões. Eu achei que foi de uma violência que eu fiz comigo mesma gigantesca. E como que você ressignificou isso? Porque eu olho pra trás com raiva de mim. É isso aí. Então dá para ressignificar, porque eu tinha muita Tá, raiva. porque eu olhei muito pra trás com uma sensação de que pra mim foram momentos em que eu me auto-abandonei de uma forma. Automutilei. Auto-mutilei, me auto-abandonei. É tipo assim, como assim eu não empurrei esse cara? Ou como assim Exato, eu me permiti viver? Tipo é assim, o verdade. que me faltava pra eu ainda estar nessa relação? Eu entendo que a gente como mulher passa por esse processo, né, assim, eu vou falar para ele que eu não quero, eu vou sair, né, E é não sei. extremamente comum É, até hoje. então eu gostaria de falar para todo mundo, Vamos falar pra todo mundo, pra todo não mundo, façam isso. não façam isso. Não é pra fazer Dá para isso. falar: "Filhinho, espera aí, dá licença, tô levantando, não me interessa". O que é diferente de conversar sobre se a situação sexual do casal não tá legal. É isso aí. E eu falei, Podemos conversar, eu apontei, mas se forçar a transar sem vontade, eu apontei. galera. Eu apontei, eu chamei no cantinho, eu falei, fui chamada de vitoriana. O que é vitoriana? Vitoriana é porque na história as mulheres usavam aquelas saias longas e aí elas levantavam só um pouquinho, então não via o corpo, era só o lugar do homem colocar então o pênis e acabou. Não tem aquela sensualidade, né? Então eu fui vista como uma mulher não sensual. Hoje eu tenho um namorado que, assim, só olha para mim como a mulher mais sensual do mundo. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso.
Então, o que que acontece? A gente precisa de primeiro isso falei isso pra Cecília, Eu tô adorando. ela tinha 14 anos, ela escolheu namorar uma menina. Eu me lembro quando ela chegou, eu estava com 2, eu busquei ela na escola, ela foi buscar um meni tinha beijado um menino. E ela falou: "Mãe, hoje eu beijei um menino, o que que você acha?". E aí eu virei pra ela, falei assim: "Essa menina", porque passa muito rápido, né, eu pensei: "Essa menina tá muito Gente, a gente nova". vai fazer uma entrevista com a Cecília. Vai sim. E vai ter muita coisa boa pra Meu dela também. Deus! Ela chegou pra mim e falou: "Beijei o menino". E eu falei assim: "Minha filha, olha, eu espero que você tenha tratado ele com respeito, que é só isso, a gente tem que ter respeito pelo ser humano". E passou. Aí, depois ela virou pra mim, já passou um tempo, busco da escola, parava o carro na garagem, ela disse pra mim assim: "Mãe, o que você vai falar se eu disser que eu beijei uma menina?". Eu te juro que o coração tremeu, porque a gente tem uma estrutura anterior. Mas eu falei para ela assim: "Minha filha, a gente gosta de ser humano, a gente não gosta de homem e mulher". E Vai ser um podcast inteiro chorando. essa consciência eu tinha, mas isso eu ainda não tinha as devidas palavras para trazer para ela, mas isso eu tinha. A gente gosta de ser humano, não foi? E aí isso passou e eu não tinha tempo, quer dizer, eu não fazia o tempo para buscar as informações, porque tinha um monte de outro filho de filhos Tinha mais esperando, 4, mais coisas mais uma empresa, esperando. mais uma casa, mais É, um mas aí eu me lembro quando ela começou a namorar uma menina e um dia ela falou assim: "Mãe, para os meus irmãos, você disse que não podia transar, porque podia ter filho". E eu falei assim: "E para mim que gosto de mulher?". Caraca, eu falei assim: "Espera aí, Cecília, que essa eu não dou conta não". calma aí. Eu preciso de um dia para responder. E ela já estava morando com o pai, ela tinha falado isso para mim pelo telefone. Eu falei e aí fiquei pensando. E eu me lembro que eu tinha um livro que fala sobre homossexualidade, do Andrei, né. Ó, Olha, tá aqui, tá aqui. É, homossexualidade. não, esse é Andrei Moreira, sobre a importante. ótica do espírito imortal. Isso. E aí eu virei para ela e falei assim: "Filha, ó, a primeira coisa, o que eu acredito, depois de uns 2 dias, aí eu fui falar Depois para de um ela, copo d'água, um calmante, escrevi um chá de camomila. Correr uma maratona, fazer um triatlon, andar de ah! bicicleta. Eu estava ouvindo Depois de muita coisa, tudo, realmente eu estava ouvindo depois de muita coisa, tudo. estava buscando trazer o conhecimento para mim. E eu falei assim: "Olha, a gente tem o nosso corpo tem energias, tem chakras. Então se você não conhece as suas energias, como é que você vai entregar o seu corpo para o outro? Isso é muito precioso. É preciso que você conheça as suas energias, que você conheça o seu corpo, que você saiba onde você sente, Uhum. para que você entregue para o outro". E era isso, nessa hora que eu estava falando Que para é tudo que ela, a gente não sabe não enquanto mulher, né. eu estava vivendo isso. Que é tudo Quando eu vivi o exato. relacionamento lá com o meu, eu só tive um homem na minha vida antes de casar. E aí quando eu vivia que eu falava assim: "Aqui não me traz prazer, aqui não é bom", e que eu falava para o outro, ele falou assim: "Não", ele não ouvia isso. E aí, não é que você não gosta de sexo, é que aquele momento, daquele jeito, não é bom para você. A gente tem momento, a gente tem Tem temporadas, a dia, gente tem tem dias, a gente tem hora. hora, a gente tem onde tá a nossa Isso. energia. Então eu Gente, estava ali, eu sentia que algumas vezes eu estava para servir, e sim. não ser servida. Não, e não só isso, assim, me incomoda muito esse lugar, eu ainda não formulei todos os meus pensamentos, mas eu sinto muito, um incômodo desse lugar de a gente olhar para os relacionamentos e achar que o sexo tem que demandar tudo e a gente tá ali pra servir o outro e o outro tá ali pra nos, sabe, de ser só esse lugar, Sei, sabe. sei, E eu acho sei. que isso foi muito debatido comigo quando estava com depressão. E que eu não estava afim, eu Eu não tinha entendo, mais sabe, eu estava naquele sim. processo também, assim, já, e que era assim: "Não, mas vem cá, tem uma semana que a gente não transa". Eu nunca fui mulher o suficiente pra falar: "Eu simplesmente não te admiro mais". É isso aí que a A gente minha precisa. eu acho que colocar pra fora, É assim, isso mas aí. não era nem sobre o outro, é sobre, assim, não adiantava o que eu falasse naquele momento, era: "Tudo bem se a sua vida tá ruim, mas eu não gozei o suficiente essa semana. Tudo bem se você não tá bem, mas". Ou seja, mais uma vez, não é sobre você, é sobre É, o outro.
E no relacionamento não pode ser só sobre um, tem que ser sobre os 2. Isso! "Ah, eu não gozei essa semana o suficiente". Por quê? Sou eu realmente a É responsável? isso aí. Tipo assim, sabe, parece que a gente tem quando a gente tá num relacionamento, você é totalmente responsável por todos os prazeres do outro, sabe, assim, Sim, você tá impedido de ter prazer com outras pessoas, e você é o único cara, sabe, eu mas sou a isso única não é pessoa. ensinado, isso a gente tem que mostrar para a nova geração de meninos que a mulher não tá ali porque os mais velhos, eles falam: "Se a mulher me dá sexo e comida, eu tô feliz". Eu acho essa frase, eu parece que eu fico assexuada pelos próximos 10 anos toda vez que eu escuto isso. Pois é, aí é aquela história, Eu juro por a Deus, gente eu tem que juro por entender a Deus. primeira construção de homem aqui, ótimo, ok. Mas a nova geração não pode pensar assim, que não é mais ela que me dá o prazer, é a gente que tem que prazer junto, eu tenho que E que perguntar você para é ela. responsável pelo seu prazer Também, em paralelo. Gente, se masturbem. Não sei, se mas masturbem, mas a conversem história sobre do relação pecado aberta. Não isso. sei o que que vocês vão fazer, Não, mas falando em não relação aberta, somos responsáveis. Você eu tá numa relação estava aberta? não, 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 não estou em relação aberta, porque eu não consigo dividir especificamente, acho que esse amor com outra pessoa. Quando eu tenho uma pessoa, quando eu escolho uma pessoa para amar do ponto de vista sexual, eu entrego inteira. Você teve um Hum, relacionamento aberto, Cecília? Gente, a Cecília tem 16 anos e a Cecília tem muito mais tem. experiência na vida do que eu. Mas ela é a geração É, outra que geração. está espirrando os nossos Mas incômodos. eu acho que eles também estão tentando mostrar que existem outras formas de você formatar coisas na vida. De Nós testar. é que estamos oferecendo essa liberdade. Eles vêm com outro chip, mas a gente está dando outra liberdade a partir daquilo que a gente não teve. Aí quando eu falo para Cecília sobre essa questão, porque ela tem 16, mas o irmão tem 36. O mais velho, olha como é que o mais velho para ela, a relação foi completamente diferente. Não tem jeito de não ser, Não tem né. como não ser. O que eu vivi enquanto mulher, a minha experiência, o que eu ofereci para o primeiro, o que eu ofereço para ela, é completamente Mas claro, diferente. quem você era, né? Então é assim, é uma geração realmente diferente, Ah, né. Mas, sobre a questão sexual, eu não acredito na relação aberta, eu, não, pra às vezes você. mas que a gente como mulher precisa saber o lugar que a gente gosta, como a gente gosta, e ter voz de dizer: "Não quero". O que você vai sentir ou pensar, infelizmente é um problema seu. Eu estou expondo calmamente, eu não quero, hoje eu não estou com vontade, hoje eu não estou sentindo bem, E como e é que tá tudo bem e pra tá tudo bem, gente. tá tudo não, tá tudo ótimo pra gente. Inclusive eu acho que se você constrói eu pelo menos sinto que se eu tenho esse espaço seguro, é o que me dá tesão. É É, justamente não ter esse espaço seguro pra estar livre que me afasta das pessoas. Você fica retraída, né, seu corpo inteiro retrai. É uma experiência muito interessante. E eu queria entender de você, Claudinha, como que você fez pra você se recuperar disso? De primeiro 33 anos, porque agora você tá num relacionamento. Vamos lá, agora é, você tá num relacionamento maravilhoso, com um sim, australiano gatíssimo, triatleta, é uma pessoa muito um especial. gato, quantos anos ele Nem tem? tanto, Ele não é, pô, sei, bonitão, vai. eu Qual a não sei, idade dele? não sei, Você não sabe a idade não dele. sabe. Ele não fala. Ele não sabe. Não, não podemos falar a idade dele. É que ele não conta pra mim, eu não sei. E aí, 60. que Vamos seja, colocar assim, eu tá? não Porque eu não tenho a mínima preocupação. é, Eu né? tô com um cara que me enxergou. Você tá com um cara que se enxergou. Mas eu acho que antes do momento de você se permitir ser enxergada, tem um processo de cura gigantesco. Tem, Eu passei por ele esse ano, assim, e pra mim foi muito legal. Eu fiz um sabático não voluntário de sexo. sim. Eu vou me respeitar. Mas Eu vou aí eu vou respeitar a minha vontade. Quando eu estiver com vontade de ah, novo, em algum momento eu volto. E aí deu 1 ano, e eu comecei a voltar a ter um pouco mais de vontade, até porque eu estava num tratamento de depressão é, pesadíssimo, né. Mas aí agora as coisas estão começando a voltar, mas nesse lugar de eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero, na hora que eu quero, e tá tudo sim. bem. E como que foi pra você se curar disso? Conseguir sair desse lugar, desse relacionamento que foi tão difícil por tantos anos, É, e aí a foi difícil maternidade, a pra mim. violência, e É, aí assim,
vamos lá, com certeza, violência obstétrica, violência de Foi, não saber do corpo, foi. violência dentro do relacionamento, violência de você carregar um peso gigantesco, a culpa, o divórcio. Ó, violência, que aí uma advogada falou para mim: "Violência patrimonial", porque quando você coloca na Sim! parceria e Ah, aquilo não se constrói, você não sabe, imagina que o amor vai morrer com o fim do casamento, né. ele O amor e o respeito, geralmente, eles eu não acredi deveriam morrer no fim do eu acredito relacionamento. que o amor adoece, ele adoeceu. É, porque eu vou além, né, eu acredito que o amor, num relacionamento desse, ele adoece mesmo, ele fica doente, por isso que vira ódio, "Não quero te ver, não quero falar com você", sabe. É um amor É um adoecido. amor adoecido. E aí o que que me passou pela cura? Vamos lá, Se eu curar pa nesse lugar é, sexual mesmo, nesse assim, de voltar a se sentir, é tipo, você perdeu esse lugar em que você não se via mais como uma mulher sensual, ou você sempre se sentiu assim? não, eu não me sentia, a minha parte feminina era extremamente envolvida da energia masculina, que era eu que resolvia, eu que tinha que fazer, né. Cabelo grande, eu tive cabelo curto nem Sicília durante a minha vida inteira com ele, porque diziam que a mulher mais madura não podia ter cabelo comprido, que não ficava bonito, não ficava elegante. E aí depois que eu saí do relacionamento, eu encontrei de fato colocando a energia feminina de novo no lugar. E como que você daria uma dica para uma pessoa que precisa de recomeçar nesse lugar? Qual Tem que seria ser a sua primeira dica? Tem que ser processo terapêutico, você tem que ter o outro. Você tem que ter o outro e um profissional legal, porque ele é que tem que te ajudar é como se a gente tivesse as peças espalhadas, assim, no chão de um quebra-cabeça, e alguém tem que falar: "Você vai ter que remontar esse quebra-cabeça", mas te ajuda a colocar as coisas, assim, mais próximos, pra você não se sentir tão perdido. E quem fala para você, a gente não pode ter o olhar de medo: "Ah, mas eu não sou isso não". Se o outro está falando, se enxerga, olha para você, olha para dentro de você e vê: pode ser, eu vou pensar nisso, eu vou refletir nisso", né. Eu sou muito gata. É, eu Eu sou tenho muito maravilhosa essa mesmo. dificuldade até Uhum, hoje, eu sabe. vi, eu vi. Porque eu vejo outras mulheres, eu olho para as mulheres e falo assim: "Elas são lindas", eu tenho mesmo essa dificuldade, mas eu estou buscando isso, eu também sou, eu também tenho meu lugar, também tenho meu espaço. Tá. Encontrar o primeiro homem depois de um casamento de 33 anos, gente, foi desesperador para mim. Quero ouvir, calma aí. Deixa É tempo. Claudinha, vamos lá. 33 anos casada? 33 anos casado, mais um pouquinho. Muito tempo. Só transou com um cara nessa Só vida. com um na minha vida. E aí, foi na Austrália que você transou de novo? Não, foi no Brasil. Fo Não, Vamos lá, no como Brasil, é que foi essa isso rede eu sempre quis um parceiro, não era namorar, eu queria um parceiro, eu queria encontrar um parceiro para minha vida. Intimamente, eu sabia que eu não tinha, na minha visão, eu não tinha tido um parceiro, né, eu tive o pai dos meus filhos, tive alguém até que estava ali, eu aprendi muito, sou muito grata, eu não tenho nada, a gente fala isso tudo, mas parece que você quer reclamar, não é não é, reclamar. mas eu tento explicar muito isso. Eu tenho uma visão que dá pra gente ter filho com amigos, e às vezes ter um outro parceiro. Em alguns casos, porque eu tenho 35 anos. Hã. E aí eu acho que pela minha experiência com a advocacia, eu tento trazer para minhas amigas que querem muito ser mães, e eu falo assim: "Você não quer Ah, ter um é. filho com alguém que quer ser pai? É, E deixar o acontecimento do parceiro acontecer no tempo isso. que não", porque a mulher paga o tempo biológico, né. É, E a separação disso, porque eu acho que a coisa que eu mais entendi, dentro do direito, é que pai e parceiro são coisas são diferentes. coisas. E aí ainda tem o cara que você casou ou namorou, que é o pai do seu filho, que às vezes não é nem pai e nem parceiro. É, cada país tem legislações, tem países que inclusive eles já aceitam, o governo oferece dinheiro pra mulher nem procurar o pai, porque ele já entendeu que não é pai, entendeu, que é Uhum. um doador de esperma. Mas eu tento trazer essa discussão um pouco, assim, de: será que a gente não tá precisando de viver um pouco mais a realidade como ela é? E entender às vezes que o pai e o parceiro eles estão em lugares diferentes, assim. Conheço pessoas que são pais parceiros, mas é É, muito raro. é.
É muito raro, porque a gente está esbarrando o tempo É todo muito difícil, né. nessa construção humana. Ah, sim, Nessa sim. construção humana de um homem que quer uma mulher bonita, uma mulher isso, uma mulher e quer que ela dê um filho para ele também, às vezes, né. E seja mãe e pai. E aí seja mãe e pai. Aham, E eu aí, sei. às vezes, ele quer essa mulher maravilhosa sempre o resto da vida, mas ele na ele é tudo para ele, né. É comum alguns homens, eu tenho um relacionamento aqui, se acabar isso tem o outro. São aqueles que são os bonitões. E infelizmente, às vezes, a gente quer o bonitão. Tem Ai, esse olhar do é. bonitão, É. porque o que é legal, que tá querendo a parceira, ele é feinho, ele é isso. Gente, é É. complicado achar o Ah. equilíbrio da coisa. Eu não sou uma pessoa muito da beleza não, confesso. Mas eu sou da pessoa que eu pego muito pelo interesse e pela liberdade. E isso eu acho que tá mais raro pra mim, Entendo. sabe, assim, eh, eu gosto de gente que tem a própria vida. Isso Hum, faz sentido? lógico, porque eu tenho a minha própria vida. Isso. E aí, eu Mas sinto que quando os meus chega relacionamentos entraram muito no naquele lugar que é meu equilíbrio pessoal, começa a entrar demais, assim. E eu vejo hum. que é uma ausência de interesse pelas próprias coisas, pela própria vida, pelos próprios movimentos. Uma coisa que eu também aprendi, quando a gente decide amar, quando a gente escolhe amar, primeiro, lá na frase bíblica, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E é essa história, como é que eu me amo? Eu me amo quando eu me conheço, quando eu sei dar limite, quando eu sei o que eu sinto. Então não Uhum. é o outro que invade a minha vida, eu que permito, porque eu gosto do outro, e o outro tem os problemas dele, porque todos Ai, têm, nós somos gente, humanos. é uma sessão de terapia, assim, ó, Aí let's go. a gente vira para o outro e fala assim: "Espera aí querido, agora eu estou fazendo isso, agora eu vou fazer isso". E se ele É. vai ficar chateado? Sinto muito, Ele vai não ter é que aprender a comigo. lidar. Ele vai ter que aprender a lidar com os Eu né, com fiz esses isso há pouco sentimentos. tempo, eu te mostro. O Rob ficou chateado, porque estava numa situação com esse filho, ele simplesmente saiu e foi embora e tal. E eu falei: "Sem problemas", acabei de cuidar da Cecília, conversei com a Cecília, atendi a Cecília, resolvi tudo. E aí falei assim: "Rob, você precisa de entender que eu sou uma mulher como uma mesa", fazendo uma analogia de uma mesa, eu tenho 4 pés, nenhum desses pés é mais importante, porque se um faltar eu fico capenga, entendeu? Então eu sou mulher, mas eu sou mãe, eu sou uma mulher do mundo que sai para trabalhar e eu sou uma mulher religiosa. Então, no seu momento eu serei só sua. No momento de mãe, eu serei mãe. Não é porque você é menos importante, é porque é o meu momento de mãe. Na hora que eu estiver no trabalho, se eu não atender você, não vá ficar chateado. Quer dizer, eu gostaria que você não ficasse, mas se você ficar chateado, vai ser problema seu. Estou no trabalho. E isso é muito importante, né. É isso que me deu liberdade. E isso é muito importante pra gente de sentir que você pode ser completa a É estar num relacionamento, isso ou aí. não te tira nada, é E algo que o te outro acrescenta. tem o direito de ficar chateado, eu vou olhar ele chateado, falei assim, vai ficar chateado um tempinho, Não. e aí daqui a pouco volta tudo bem. Não, mas Entende? eu concordo com você que no meu caso é aprender A dar o a limite. colocar o limite, porque quando eu tento colocar o limite, eu acho que eu já eduquei a relação a se comportar de uma forma até ela se tornar completamente insustentável e sufocante pra mim, né. Você gostar de uma relação é você colocar limite nela, e estar muito atenta aos limites dessa Eu me relação. lembrei de uma coisa da matemática. Você lembra quando um círculo entrava no outro? Uhum. Então a gente, no relacionamento, a gente tem o momento da interseção. Ali é dos dois. Isso pode ser maior, a interseção pode ser maior ou pode ser menor. Mas o outro espaço é seu. E você vive no outro espaço sem exigir que o outro esteja ali o E tempo todo. preserva esse espaço, É o né. seu. Mas a gente. Autoamor. É isso Isso é aí. autoamor. É isso aí. Entendeu? Chegamos à conclusão do É autoamor. isso aí. Preservar o seu próprio Se espaço. eu tenho o meu espaço, se eu me entendo no meu espaço, se eu sou resolvida no meu espaço, eu consigo amar o Amar outro, o outro, com sem cobrar certeza. dele. Porque o meu está sendo atendido. E por mim, ninguém atende a gente. Falo isso para Cecília o tempo todo. Cecília,
ninguém vai te dar aquilo que você quer. Ninguém! A não ser você mesma. A não ser a gente mesmo. Exatamente. E olha aqui, como que foi pra você, sair dessa relação e começar a se relacionar com outros homens? O meu foi uma coisa muito legal, que foi um cara que foi na minha casa. Eu tive problema com o celular, com o telefone. E aí um operador foi na minha casa. E o engenheiro, por um acaso, foi buscá-lo, dessas operadoras. E aí deu aquele olhar, ele tinha que ter o meu número. E aí o que que aconteceu? Ah, troca e um dia, ai, o trabalho ficou legal? A gente acho que a gente como mulher mais velha senta: "Ah, o trabalho ficou legal, ah, ah". Aí eu não tive medo a partir de então, de falar: "Ah, quando você quiser vamos tomar um café". Fui eu quem acho que também na primeira vez fui eu que pedi para namorar, mas tudo bem, né. Então: "Ah, vamos tomar Claudinha. café". Sim, eu acho que se você quer, o máximo que pode acontecer é um não. Se eu não falasse nada, aí você perde a oportunidade de viver uma experiência. Se for boa, ótimo, se for ruim, então, Claro, e aí o que claro. aconteceu? Nisso, O voltou. engenheiro. O engenheiro voltou, E você conversou. voltou, assim, a sentir prazer? Como é que foi pra você ter A esse primeiro primeira sexo? a Vai lá. primeira vez foi muito difícil. Primeiro que eu nunca tinha olhado para outro corpo masculino, só tinha o corpo masculino ali durante muitos anos. Então eu senti vergonha olhar para o outro, mas uma coisa que sempre me agradou bastante é o beijo. Então se tem Hum. beijo, Se beija se bem, beijo é tudo dá bom, certo. se o toque é bom, naturalmente o corpo responde. Aham. Foi bom, mas as ideias não cruzaram. E aí, ideia não cruzou, né, Cecília? Tem hora que eu acho as histórias tão absurdas que eu dou gargalhada. Aí ela E as falou assim: pessoas falam assim: "Você tá achando graça?" Eu falei: "Não, é a minha única razão, é a minha única reação possível". e aí, ali começou, né, a gente começou a conversar e tal, ela falou assim Aham. aí foi vendo, foi esfriando e aí eu percebi que muitos homens da minha geração precisam de terapia, né. Só da sua. Os da minha eu sei que precisam. Mas eu acho que é orgulho. Você falou uma coisa muito legal. Esse O orgulho de não é assumir que não sabe. O orgulho de se ver numa posição de homem muito diferente daquele que ele cresceu na adolescência, né. e que às vezes a gente não sabe nem o que é orgulho, você só vai saber quando realmente a terapia bate em você, Quando você apanha muito. entendeu? É, Aí você fala: "O que eu sim. tinha era orgulho, porque eu não precisava disso". Mas é É, inconsciente. E é sim, por isso que claro. precisa passar efetivamente pelo processo terapêutico, que aí a gente encontra com a gente e fala assim: "Não, eu não preciso de acreditar nisso, de ser assim, de pensar assim, Pode ser mais leve? pode ser mais Pode ser leve". bem mais leve. Isso aí. E, Claudinha, como que foi? Aí o primeiro veio, Veio, transamos com o primeiro. isso. Segundo, mais tranquilo. Continuou, eu queria criar relação, não foi assim. Aí o segundo foi mais tranquilo, mas o segundo foi uma coisa assim, foi um amigo de treino, bem mais novo do que eu. Quantos anos? Eu devia estar com quase 40, Ah, Claudinha, sabe. não tem diferença de Mas idade depois. Não, não tem não, diferença de mas idade. não é isso, é que eu estava lá na mulher que não acreditava que era vista, Ai, e você já entende? tinha 50? Eu já estava com 55. Eu estava com 54, 55. Então o cara mais Aham. novo tinha olhado pra mim, não interessa se ele viu bonita, se ele viu só mulher, não sei o Porque quê. você é uma Ah, gata. muito obrigada, Meu muito Deus! obrigada. Cecília. E aí, assim, foi uma coisa muito legal, que aí eu digo, eu também passei pela situação que eu dizia que não ia acontecer, que era só o sexo. Eu sabia que dali não ia dar nada, eu já estava preparando para vir pra Austrália. Mas é quando eu comecei a sentir que eu era desejada. Isso é E muito aí, legal, não é? isso é legal. Cara, Eu não essa vou sensação é eu não muito vou legal. construir nenhuma relação pra vida, né, mas eu fui desejada. E esse lugar do sexo um pouco sem compromisso também. E Se ó, e que também libertem. é bom. E que também é bom e E que que faz quando cada parte. um carrega a sua responsabilidade,
não tem a volta da cobrança. Eu não tenho que cobrar nada de você, você não tem que cobrar nada de mim. Foi um encontro, outro e outro fortuito, porque a gente não queria estar sozinho e junto era coisa boa. Legal, acabou e pronto. E depois foram 3, aí depois teve um cara, esse foi um amigo que eu tenho até hoje no Brasil. E é o que aconteceu, quando eu estava na praia, os filhos estavam jogando bola. Aí a bola veio até perto de mim e eu converso com qualquer um. Aí Eu fui sei. gentil, sentou. Adorei. Que bom que você conversa com qualquer um que senta do seu lado. Que bom que você é essa pessoa. Aí começou a conversar, chamou para sair, aí fomos sair. E dali surgiu um relacionamento que virou uma boa amizade. E eu sabia que eu queria vir para a Austrália, mas eu ofereci tudo que eu tinha de melhor para esse cara. Tudo que eu tinha. E se os nossos encontros com as pessoas fossem só isso, pra mim é o melhor encontro do mundo, não É. é? Eu acho que sim. Você se oferecer, Eu você dei ter tudo da que eu tinha de pessoa o melhor. melhor É, e fica uma relação muito legal. Eu mas tô eu vivendo um falei pouco disso. mas eu falei: "Tô indo pra Austrália", Eu tô vivendo um pouco né. disso com o É. francês. Que coisa boa! É isso Tá aí. muito legal. Tá muito, mas nesse lugar que é mais leve. É. Eu precisava de voltar pra um lugar muito Eu mais leve. aprendi esse lugar mais leve com o Rob. Eu entrego tudo que eu tenho, sem esperar nada que chegue, Uhum. mas chega muito. Só que chega do jeito dele, e aí eu falo para Cecília, eu não ponho expectativa de dizer: "Eu quero isso". Não, eu dou e chega. Chega numa quantidade, num carinho, numa atenção. Me Aí filha você tá fala aqui. assim, mas aí eu falo para ela: "Mas ele não é o cara terapeutizado, tem hora que a coisa escorrega Mas você consegue explicar suas necessidades o dentro de uma é que tempo você falou, né, todo". você falou que você O tem essa tempo todo. noção, assim, Inclusive é um esse cara que alinhamento. vira para mim e fala assim: "Gente, isso é o máximo. Isso não, se tem uma frase que Isto é o eu máximo". gosto, que é assim, não, é a frase em si é um orgasmo, assim, "Como que você gosta?". Exatamente Nossa, isso. essa frase! Como que você "Como é que tá bom você para gosta? você? Tá bom pra você?". Gente, frases Ah, né, tipo assim, é "Bom isso. dia". Você vai me desculpar, não tem como a gente não Melhores se frases, não tem como a apaixonar, gente não se entendeu? Porque apaixonar. assim, o tempo "Como é que você todo. gosta? Vamos explorar seu corpo". Nossa, É isso aí. caraca, esse cara já é bom de cama pra mim, assim. É. Não interessa o que ele faz, Ó, assim, ele já é bom de cama. eu Ele me tem lembro que a não é? a primeira vez que Não eu é? saí A Cecília tá super concordando. a primeira vez que eu saí com ele, ele passava a mão assim no meu vestido, estava com o vestido colado, ele passava a mão Que assim. vestidos colados, né, porque eu vejo no É. Instagram, menina, Pois é, é. Aí eu menina. gosto. E ainda mais que ele gosta também. E aí ele virou pra mim e falou assim, aí primeira vez, aí a segunda vez também, ele disse que passava a mão no joelho e falava assim: "Mas que tamanho de pentes é essa, né, de calcinha, né?". Um dia ele falou assim: "Posso te perguntar uma coisa? Qual é o tamanho da sua calcinha?". Eu falei assim, ele falou assim: "É pra casar". Falei assim: "Mas isso é um Esse é segredo o entre a gente, segredo. não pode contar pra ninguém". Eu amei. Não, e uma pausa de todo esse rolê sexual, para. De onde você tirou vim pra Austrália? Hum, começou porque meu pai com Alzheimer, eu comecei a estudar alguma coisa em inglês. Lia, entendia, e aí voltou: "Poxa, eu queria aprender o inglês, queria trabalhar", fui professora de literatura, quem sabe eu vou trabalhar com tradução, porque eu posso trabalhar em qualquer lugar do mundo. Acho que dentro de mim sempre tinha essa Os história da desejos mulher do mundo, não resolvidos lá resolvidos, né, atrás. tudo que você não viveu num casamento que Isso aí. começou com 19 anos. Mas aí o que que aconteceu? Eu teve uma competição no Brasil, eu estava na praia, e aí eu parada olhando o pessoal, aí parou alguém perto de mim e falou num português ruim, se eu estava gostando da competição. E era um cara, ele era um australiano. E a gente começou a conversar e tal. Foi antes desse rapaz que eu fiquei mais tempo. E aí ele convidou para sair, saímos. Foi uma vez, que era uma noite, eu senti que ele estava voltando para a Austrália. E aí eu senti, né? "Pô, o cara quer sair, encontrei uma mulher Você teve bonitona, uma fé". fé E aí, australiana. ó, aquela foi a vez que ele virou para mim e falou assim: "Ah, a gente podia passar a noite junto". E eu disse. Eu pensei, eu levei um tempinho e falei assim: "Não quero". Ah.
Isso é E tudo. eu vou te dizer mais, talvez não fosse porque eu não quisesse, foi porque eu estava tirando de mim isso que eu estava construindo. Será que eu sei dizer não? Porque isso passa na cabeça da gente muito rápido, né. Falei assim: "Será que eu sei dizer não?". Aí eu olhei pra ele e falei assim: "Não quero". "Nossa, mas você é uma mulher madura e não sei o quê". Não "Mas eu quero. não quero". Eu sou assim, não quero, Nossa, não quero, simplesmente não entendeu? quero. Não quero. Era exercício. Sabe quando a gente precisa de exercício, de coisa que a Sei, gente não vive? sei. Não quero. E aí trocamos o telefone, ele ia embora e tal. Eu falei: "Não vai querer". O que que a gente pensa do homem, que a gente também tem isso? Não vai querer nunca mais. E aí começamos, troca, mensagem, fala, e ele falou que vinha para o Brasil, que eu ia e não sei o quê, mas isso foi mornando, mornando. E aí o que aconteceu? Eu quero aprender o inglês, quero ir para onde eu vou, comecei a olhar, aí eu tentei Estados Unidos primeiro, mas o visto era difícil. Aí, tentei a Europa, Inglaterra muito mais caro, Islândia, uns amigos que vivem lá Islândia. porque tem amigos do triatlon que vivem lá, da corrida, que resolveram mudar E de cara, vida. a corrida ela não só te dá todos os hormônios, né, ela te traz uma comunidade. Muitos amigos, muitos E isso é amigos. uma coisa que eu entendi que o antídoto da depressão, isso inclusive sabe quem me falou? Minha psiquiatra. Ela falou: "Eu estou te medicando, mas eu quero que você saiba que junto com a medicação, eu não tô te recomendando, eu tô te prescrevendo Ah, é, esporte". é isso aí, é E ela uma falou: "A minha prescrição, ela é medicamentosa, mas eu preciso que você faça esporte". é isso mesmo. E você tem uma relação com pessoas que é E maravilhosa. você tem relação com pessoas, você tem relação com o seu corpo, porque você vai Isso ficando aí. muito seu corpo vai mudando, mesmo que eu tô sem nenhuma pressão de corpo, mas eu Hum, tô com a pressão de fazer exercícios, da uhum, constância, e você vê seu corpo forte, você vê seu corpo isso aí. mudando, e como é que é você se sente uma gostosa. Vamos lá, você se É, sente uma gostosa quando você começa a se é, exercitar, é isso aí. independentemente de medida, É. independente porque seu corpo vai chegando num Eu lugar, te digo, você vê um mundo eu não diferente. tenho medo do meu corpo. Eu sei as limitações que meu corpo tem da idade, mas eu coloco meu biquíni sem medo algum. Porque eu olhar e falar, todo mundo vai falar, e é problema do outro, é com o outro. Eu tô satisfeita. E sem contar que eu vim do ioga, mas eu não tinha essa força da musculação. Sim, E assim, que delícia, cara, você ter força. isso Que aí. delícia você poder virar e falar assim: "Eu vou remar", Uhum, e não ser um problema. isso aí. E você eu vou subir uma montanha, eu vou morar na Não é van, pra a isso aí. van me exige super, ela exige do meu corpo, sabe. Acredito. E assim, não tem problema, Aham. nada é um problema, é outro corpo, né. É isso aí. Eu concordo É plenamente com outro você. corpo, é outra mente. Eu descobri nessa história toda, com esse processo de buscar o remédio, eu descobri o estoicismo. Ai, amo. Tá? E aí, Sêneca diz que você precisa ter um corpo para viver 200 anos, mas não é um corpo que você trabalha na academia só, é que você mantém em saúde, mas você tem uma alma que a qualquer hora, se Deus chamar, você está pronta. Então é isso. O meu corpo eu quero deixar preparado para viver 200 anos, mas eu vivo hoje, não tenho problema de ansiedade mais, eu acho, né, pelo menos eu vivo nesse exercício. Cecília? É. Ela é ansiosa? Eu Não. eu já fui extremamente ansiosa. Eu ia ao supermercado, eu sentia o meu coração fora do lugar, porque eu não sei te dizer, não podia comprar, tinha que saber preço, sempre preocupada com se tinha grana, se não tinha grana, era uma loucura. Isso eu casada, eu não sabia que isso era pânico, entendeu? E não é real, não é a situação que você tá vivendo, você não tem tão pouco dinheiro, você não Não é tem isso. não tem um e como que o nosso corpo eu tinha muito um negócio de fechar a garganta, de faltar ar mesmo. E aí eu acordava à noite como se achando que eu estava roncando, que era apneia, e eu acordava, mas eu não acordava, assim, de abrir o olho. Eu acordava, parecia, assim, que eu literalmente estava saindo de um afogamento. Loucura, né. Isso É, passou com o esporte. isso é doença. Isso passou com o esporte. O seu passou com esporte. O Eu que o fiquei mais esporte me controlada. deu foi um fone no ouvido e muita palestra, muito Ai, isso é podcast, muito bom. e é terrível, porque hoje, como eu trabalho com É cleaner, bom que você vai ter que escutar o nosso podcast. mas eu faço isso assim, maravilhada. Hoje com o cleaner eu tenho que trabalhar com as mãos, né, então eu ouço e divido alguma coisa com os filhos. Eu aprendi muito, eu já conhecia, mas eu me tornei uma grande fã da Lucilena Galvão.
Por causa do clima. Eu passei um ano, assim, eu fazia loja, fazia hospitality, mas os meus momentos favoritos, que eu estava em dia ali, com a Luciana Galvão, era a época que eu limpava algumas lojas e fazia faxina no hotel. Eu sou muito grata quando eu cheguei numa casa aqui, eu te Eu contei a sinto história até falta, tá? eu te contei que eu cheguei Eu aqui sinto muita falta de fazer faxina pelo podcast. que eu fui para um hostel, e aí chegou lá, o cara pegou meu passaporte e falou assim: "Mas a senhora tem 54, 55 anos, a senhora não pode ficar aqui?" Eu falei: "O quê?" Eu tinha pago para ficar uma semana lá, não tinha lugar para ficar na Austrália. E Calma aí aí. Vamos voltar pra gente pegar essa história toda. Procurou ao redor do mundo com seus grupos. a mãe de um aluno que eu tive falou: "Ah, o Vinícius está lá", que foi o meu aluno, "está lá em Gold Coast, na Austrália". Eu falei: "Ah, é?" Fui olhar. Quando eu abri no celular, tinha lá triatlon. Eu falei: "Mas é para lá que eu vou". Claro. Como ia vender a casa, eu falei: "Eu vou investir esse dinheiro da casa em mim". E assim, todo mundo E que preocupado, virada, né? e todo mundo preocupado, achando assim: "Ah, ela vai gastar o dinheiro". Eu nunca fui disso, eu sempre fui assim, de fazer o que está contadinho, fiz lá os meus cálculos e tal, vai dar para pagar, vai dar para ir, vai dar para estudar. Até ela virar para mim e falar assim, eu perguntei: "O que você vai querer de 15 anos, Cecília?" "O ano está chegando, a gente tem que fazer planejamento". Passou uns 3 meses, ela falou: "Mãe, eu quero ir morar com você". Eu falei: "Jesus Cristo, Que eu vou fazer? mas isso eu não falei para ela, eu falei: "Mas é lógico, minha filha". Mas a gente vivia aí um momento muito difícil, porque ela tinha desistido de morar comigo, porque a mãe estava adoecida nessas emoções, estávamos todos adoecidos, mas o pai era a figura que eu tô bem, eu sou um cara foda, né. E aí estava todo mundo junto lá, e eu fazendo, me desdobrando, porque eu falei: "Eu tenho que ser uma pessoa diferente dessa", ouvindo os filhos, dizendo: "Você me feriu de algu", e hoje eu sei, eu não feri ninguém. Infelizmente eu fui o melhor que eu podia, mas estava todo mundo doente. Mas eu assumo para mim a minha responsabilidade de estar em desequilíbrio naquela relação. Eu assumo para mim, mas eu ofereci o que eu podia. Isso é Mas vem, lindo, sabia? ai, que bom, gente, porque, ó, é uma luta. Assumo, errei, passei pelo caminho errado, mas aí como é que eu tô Mas isso é entrando. muito lindo. E as pessoas me perguntam muito, porque eu sou muito diferente dos meus pais, muito diferente. E as pessoas às vezes me perguntam sobre os meus conflitos na adolescência com eles. E eu tenho um amor por eles gigantesco, gigantesco, assim. Eu acho que a partir do momento que eu entendi, eles não estavam ali pra entender essa parte da depressão que começou com 15 anos, né? Acredito, E, mas eu sempre olho pra eles como as pessoas que deram tudo deles, isso aí. sabe? Tudo que eles podiam ter dado pra mim. E eles nunca teriam a capacidade, conhecimento mesmo, Sim, de entender o que eu estava passando desde nova. Nunca. Porque eu acho que eles estavam também em muitas relações adoecidas e não tem, você sabe disso. Você vê o seu primeiro filho. Não tem, gente. A gente não não tem. conversava sobre isso, a gente não tinha conhecimento sobre isso. Era outra sociedade, era outro lugar. E eu acho que esse lugar de amor da gente entender. Meus pais também são divorciados e para mim foi um momento também mais difícil. Mas você entender que é um processo que faz as pessoas serem humanas. A gente vai passar por situações difíceis e a gente não. A gente vai dar o melhor da Essa gente. E a às vezes naquele questão. momento não é o suficiente, mas é o seu melhor. Isso aí. E é Essa é isso a que questão. vale. E quase nunca a gente é A suficiente. gente Vamos conversar sobre nós isso? não, a gente que acredita no A gente é quase. espiritismo, A gente não é suficiente. vivendo no pra a gente fala que a gente vive num planeta de provas e expiações. Encarnados, humanos, a gente é humano. Como é que o A gente humano tá aceita pronto, a tá nossa perfeito. humanidade. É exato. Perfeitamente imperfeito. Isso aí, nós somos Perfeitamente, perfeitamente imperfeitos. perfeitamente perfeito. Aí eu falei hoje com um amigo da Sicília, que o Guimarães Rosa tem uma frase que ele diz assim: "Bendita professora que olhou para os meus primeiros rabiscos e não viu o erro, ela viu ali um processo para que eu escrevesse Grande Sertão Veredas". Somos nós, gente. Um dia a gente vai escrever o Grande Sertão Veredas, mas nós estamos lá no processo do nosso rabisco. E a gente acha que são os nossos pais que vão ser Não. sempre. E às vezes até uma outra pessoa, como você me tirou de um lugar, só dividindo a sua história. Mas por que que eu te Sabe? tirei? Porque você quis ouvir, É verdade. entendeu? Porque quando a gente não quer Verdade. ouvir, Verdade. a gente tá tão na gente, porque isso às vezes a espiritualidade, ela manda aqui, manda ali, a gente não quer ouvir, tem hora que você tá pronto, ter olhos
olhos de ver, ouvidos de ouvir, e aí a coisa chega e ele fala assim: "Agora vem". É isso. É Foi isso isso. que aconteceu. Não, eu acho, na minha opinião, pra minha vida, a melhor coisa da minha vida foi a depressão. A grave. Eu entendo. A grave. As outras, eu acho que elas me mantiveram em banho-maria, assim. A que foi insuportável pra mim, foi a melhor coisa que aconteceu. Assim, o risco de eu ter perdido a minha vida, eu não sei Eu como não estava lá, aconteceu. lembra que eu falei que eu estava lá? Que eu É. pensei na mesma coisa? A minha última crise depressiva foi 7/11. Eu lembro certinho, foi 2 dias antes do meu aniversário de 35 anos. Que eu falei assim: "Deus, se eu sobreviver a essa noite", porque doía, eu sentia tanta dor, É, tanta dor, tanta é, dor. Eu falei: "Se eu sobreviver a essa noite, eu não quero nunca mais sentir isso". é. Eu já estava medicada, eu já estava, mas foi a última forte, assim, que eu tive. E eu falei assim: "Se eu sair disso, eu quero uma vida muito diferente pra mim. E vai ser tudo diferente. Eu vou lutar com unhas e dentes pra viver uma vida absurdamente diferente de tudo que me trouxe até E aqui". sabe uma coisa que o esporte me trouxe? Para eu fazer a primeira maratona, tinha o treino, né, e aí eu lembro que tinha na planilha, tinha um dia que eu tinha que fazer 10 tiros de 1.000 metros. O tiro é aquilo que você tem que pôr o coração na boca, e era muito difícil. Quando eu cheguei no sexto, eu falei assim: "Eu não vou conseguir, eu não vou fazer, eu não vou, isso aqui é uma porcaria". Aham. Foi difícil, aí eu passei, fiz, né, não foi o melhor, os melhores tiros, depois do sétimo, oitavo não foi o melhor, mas eu fiz. Uhum. Quando eu fiz a maratona, que a primeira maratona que eu saí, que eu falei assim: "Agora eu entendo". Eu entendo por que que a gente precisa daquele momento difícil. Aquele exercício, aquela luta que eu odiei lá atrás, me permitiu vencer essa faixa aqui, Você consegue. entendeu? Claudinha, e me conta uma coisa. Você veio pra com 55 anos, você foi parar num hostel que não te aceitou, Não me aceitou. porque você tinha 55 É, anos. aí só podia ter 35. Aí eu liguei para o meu agente, o Antônio, muito gente boa, ele falou assim: "Coloca agora no Facebook, conta a sua história", escreveu, sei. E aí ali eu encontrei um monte de gente, o primeiro que apareceu, aí eu fui, morei com esse casal durante um tempo, mas eles foram para Perth. Mas ali, o que aconteceu foi que a menina virou para mim e falou assim: "Ah, eu vou para Perth, eu não tenho, os meus clientes vão ficar assim, gente, você topa?". Isso era uma semana, eu falei: "Agora?". Aí comecei a Já pegou trabalhar uma com ela, empresa. já peguei exatamente, ali eu comecei a trabalhar com uma australiana, ela tem uma imobiliária e me chama, eu fui. Nunca neguei um trabalho nessa Austrália. Onde tem que ir, eu vou. Você De teve essa trazer intimidação assim, da sua idade, mas isso você não se deixou abater. nunca, nunca tive, Você nunca não se tive. sentiu com vergonha, você não se Não sentiu ti velha pra estar não fazendo me o que você tá senti com fazendo. vergonha, não me senti velha, não me senti nada, toda Você encontrei uma fa simplesmente tomou uma portada da cara que eu vou ter que me preparar, tá. Eu não tô preparada, porque agora vou ter 36 anos e eu só fico em rosto, eu vou ter que me preparar pra essa é isso portada. aí, é Tá isso bom, aí. tá bom, agora eu vou Não posso desfazer isso. estar, tudo bem, vou pra onde é Vamos que eu pra posso onde? ir? A verdade é A que gente vai montar um é, hostel dos co velhos. isso aí. O hostel dos velhos! E vem cá, onde que você tirou Rob? Ah, eu trabalhava num hotel. Cecília, que foi, já escutou essa Não, história mil ninguém vezes. a minha mãe, ela seduz as pessoas sem tentar. Ela não tenta, ela só conquista. Ela é amiga e ela conquista. Aí primeiro ela vai contar, tem que contar primeira pessoa, um dia que você tava, é isso? Você já foi criticada por isso? Já, muitas vezes. Caraca, a gente pode abrir essa pauta? Eu fui Pode. muito criticada na Austrália porque acontecia isso comigo. Isso me fez sofrer muito. Eu não tinha intenção de ficar com ninguém, vou ser bem Ah, sincera. eu amo. E aí, eu sou uma pessoa genuinamente interessada pelas pessoas. É, eu sou Muito interessada por interessada. pessoas, Eu sou muito exatamente. interessada. E eu vim desse. Eu tenho 10 anos que eu viajo. Então eu vim com esse olhar de quem é você, me conta a sua história, nananana. E aí eu escutei de várias pessoas, e num momento horrível, porque eu namorava, que eu estava dando em cima desses caras. Isso já aconteceu com você? No outro dia alguém me disse exatamente isso. Que eu estava Falou: "Claudinha, seduzindo as pessoas. você tem um jeito de chegar, de conversar, que parece que você tá dando em cima de todo mundo o tempo todo". Foi um cara que me disse. Eu escutei isso. Eu escutei isso e eu fiquei muito sem graça, porque eu namorava. E assim, as pessoas que se sentiram nesse lugar eram pessoas que eu não ficaria nem morta. Então bugou minha cabeça. Eram pessoas que genuinamente eu não teria interesse nenhum em ficar. Eu acho que é porque eu também, né, Interesse, a gente é muito nesses interessada. 33 anos, acho que esse companheiro ele nunca teve ciúmes de mim. Ah, sim. E aí, talvez
esse comportamento aberto que a gente tem, porque aí depois eu parei para pensar, falei: "Cecília, será que eu sou assim mesmo?", Mas você né. acha que isso é errado? Acho que não. É, eu Isso também não acho que vai não. me mudar. O que eu vou ter o cuidado é se o meu olhar, né, é sedutor, se não é, eu posso até olhar isso, mas acho que não vai ser Eu tenho difícil, uma amiga que é o meu minha, jeito. que ela é igualzinha a minha, ela também sofreu um pouco disso, assim, é sempre um cara, né, nunca é uma mulher, é sempre um cara que tem certeza que a gente tá dando em cima dele. E aí, você tá interessado em saber com o que você trabalha, "Você tem vaga pra mim?" É verdade. É meio que isso, assim, "Você tem vaga Vaga pra pra mim?" mim? Ai, tá dando em cima de mim. Mas eu tenho uma amiga, ela já chega e fala assim: "Olha que eu tô super interessada em conversar com você, mas eu já vou te adiantar, não tô dando em cima de você não". E aí eu vejo as pessoas até se desfigurando e eu falo: "Pensou". É, Tava pensando que tava dando em cima, né. mas a gente não tem aí eu também, com a idade a gente chega que Hã. hoje o que o outro vai pensar, eu não tenho como dominar. E É, aí não, total. aí é Mas eu contigo, adorei saber que filhinha. você é desse time. É, Você é o sou. time das abertas. Sou. O time das abertas, eu cheguei aqui no dia 26, Hã. no dia 29 eu fui tirar o meu Blue Card, vai fazer 2 anos agora. Ilha está contando todas as É, Não tinha fofocas. um lugar. não, já estava no lugar, Mas já já estava estava no beijando na lugar. boca? Não tá ainda não estava beijando, mas eu Então namorar com 2 meses, você foi a recordista não mundial foi do mas beijo na boca de um eu cara. não comecei nem a namorar. Eu fui de bicicleta tirar os meus documentos, o cara passou, aí quando ele voltou, ele falou assim: "Oh, ela tem, parece que tem o meu grupo de idade". Isso ele me contando. Aí ele perguntou assim: "Are you lost?" "Lost?" Eu falei, eu pensando: "Lost eu conheço". "Yes, I'm lost". So, ele parou o carro, ele me ajudou, eu voltei onde foi, mas quando ele estava indo embora, ele perguntou assim: "You like a coffee?" Eu falei: "Coffee eu também conheço". E aí, como eu não sabia, a gente não sabe, a gente só é gentil. E aí eu não sabia o não, outra coisa, eu falei: "Yes, yes, yes". E aí trocamos o telefone. Morreu ali, né. E eles falam por message. Aí o que aconteceu, uns 2 dias depois, eu então procurando emprego, aí a minha amiga disse: "Só no message, o pessoal te manda mensagem no message". E quando eu vi, tinha lá um nome do australiano, aí eu mandei: "Oh, hello, how are you?". Aí eu: "Ah, não, eu sou aquele cara que você encontrou", vou nem falar o nome, "que você encontrou lá na rua e tal. Você quer tomar um café comigo?". E tomei um café, tomei uma pizza, fui num filme que demorou 3 horas, e Demorou bastante. ali começou a Então você namorar. já namorou um australiano? 10 meses, 10 meses, mas não era uma boa pessoa e foi um excelente exercício, porque eu via nele muita coisa do meu ex-marido. Falei: "Tá na hora de eu tomar conta de mim", porque sou eu o tempo todo querendo fazer, Olha. oferecer, e não Era o cara vinha. que tinha filhos? Era o cara que tinha Então quando filhos. eu te conheci, eu É isso achava que fosse aí. o Ah, não! Era o cara que tinha Ah! filho, os filhos pequeno, a filhinha pequena, Eu exatamente lembro que você estava isso. com a pulga atrás da É orelha. isso aí. Aí eu já Olha! estava, aí eu queria ir para o Gente, meu a atualização das fofocas. Eu não tinha mudado, não. eu Hã. tinha eu ia correr a meia maratona aqui, fui dormir na casa de uma amiga. Menina, ele foi horrível, ele falou assim: "Ah, que vocês então vão estar juntas, ela vai passar a mão em você". Eu falei: "Qual é, rapaz? Me respeita aí, é minha amiga e mesmo que fosse, eu não sou casada com você, não tem nada". Mas foi difícil, eu tive que mandar um e-mail para ele dizendo que eu Não queria mais nada. você está entendendo que agora eu estou te mandando e-mail dizendo que eu não quero nada? Caraca. Onde eu estava, ele me achava com uma facilidade, parava o carro por perto, eu falei: "Tem alguma coisa esquisita nisso aqui", mas Não, e a Austrália é o antro desses lugares, né. As pessoas é, acham que a Austrália é um país super não, não, desenvolvido e tal, tem os mas essa seus parte de problemas. violência É doméstica verdade, é muito tem. forte. E podia, assim, até não ser uma violência doméstica, né, mas estava sendo uma É uma invasão, é uma intimidação. intimidação, É uma intimidação. intimidação foi, né. E aí depois desse, aí eu tinha acabado, devia ter uns 2 ou 3 dias, falei: "Não quero, não quero", que eu tinha mandado e-mail, porque já tinha acabado várias vezes. Eu fui no hotel pegar meu material de limpeza, porque eu não podia trabalhar mais lá, estava chegando atrasado na escola. E aí eu tinha recebido uma cartinha da escola que o nosso visto é de estudante. Aí a moça colocou a mão no meu braço e disse: "Nossa, você é forte". Eu falei: "Não, eu já fui forte". Aí, quando eu fazia triatlon, aí ela virou e falou assim: "Você faz triatlon?" Eu falei assim: "Ah, você gosta do esporte?" Tem um amigo
que é do seu grupo de idade, que gosta de fazer esporte, e diz que não encontra ninguém. Aí eu virei e falei assim, peguei, estava com papel, alguma coisa na mãe, pode dar o meu número para ele, que ele já encontrou. Isso é porque foi casada há 33 anos, imagina se não tivesse sido. É, mas Gente, foi lá que Claudinha, me graças a deu Deus, você se a libertou. resolução. Foi, Graças lá a me Deus, você se libertou. libertou. E aí ele teve coragem de mandar mensagem para mim. We are talking about you. Mas a gente parou de falar. Manda aqui! Da sua Olha só. empresa de limpeza. Tá vendo? Gente, ela é empresária. Ela é uma pessoa Gente, que lindo que ficou. Browse Clean. Brasília, Austrália. Entendi. Browse Browse Clean. Cleaning Service. Ai, que lindo. Yes! Isso aqui da limpeza, porque eu tô treinando para ser professora de natação, e o que aparecer, eu vou abrindo assim os braços. E você porque tá agora com Robe tem quanto tempo? vai fazer 1 ano mês que vem. Aí a gente tá no processo do Visa Partner. E como é que tá isso? Olha, e se eu estivesse no Brasil, eu falei para ele que se eu estivesse no Brasil, eu já teria convidado para casar, mas aqui o problema é sério que eles acham que a gente quer o visto. E esse problema não tem, porque eu sinto no meu coração que onde Deus me colocar eu vou virar flor. Então no momento eu estou aqui, e é com ele. Mas é um homem que me traz uma energia masculina e que está colocando a minha energia feminina no lugar, sabe? Então eu olho para ele e falo assim, eu gostaria de viver com ele pro resto da vida. E o que eu não tive no meu primeiro casamento, que era alguém que falasse assim, a gente tem futuro na velhice. E ele fala isso. Ah, nós vamos ficar velhinho, a minha mão vai estar assim, você vai colocar a minha mão na sua perna, sabe? E isso eu acho o máximo, porque é alguém que está olhando você no futuro, De outro entendeu? lugar. De outro lugar. Então é o cara que eu falei assim, que a gente escolhe amar, né? Porque as mulheres falam, mas ele não é tão bonito. Eu falei, é porque você não conhece o que ele traz no coração. É isso, ele é um gato, para com Pra isso. mim, ele é o máximo. Bom, Eu fui ontem na festa, e aí sabe quando você tá conversando com as pessoas, quando você vira, ele tá olhando para você. Ele tá te procurando o tempo todo. Ô, gente, isso é o máximo. Eu desejo isso para todas as mulheres. Que encontrem um parceiro que possam enxergá-las. O primeiro dia que ele chegou num Ele é skate. charmoso, Ele chegou num skate motorizado com o meu jantar na mão. Um skate. Você imagina? Um cara de, skate sei lá, motorizado. 60 e alguma coisa, pra gente não sabe quanto. E skate o meu motorizado de jantar na jantar. mão. Foi a primeira vez, eu ia conhecê-lo pela primeira vez. Eu estava saindo da escola e ele falou assim: vem cá, eu trouxe o jantar pra gente. Ai, Olha, tô o muito pessoal feliz. Eu também. Eu tô muito feliz por Eu também. Claudinha, que tudo. É. Mas eu digo que quando a gente se conhece, a gente toma conta da vida da gente, a gente ganha uma liberdade. Que pode vir qualquer pancada. A gente mata no peito, dá aquela dorzinha assim. Peraí que eu dou conta. Você acha que o esporte te treinou pra isso também, né? Sentir essa Fazer resistência. Sim, porque ele disse pra mim, você consegue. Todo episódio que eu termino com quais são as dicas da Claudinha de receitas, de por onde começar. Porque eu acho que foi isso que você fez por mim. Terapia, pra mim começa pela terapia. Porque se você não encontra com você mesmo, qualquer coisa que você põe na sua vida não te transforma. Você acha que achar um grupo de corrida ajuda? Corrida, esporte, qualquer grupo. coisa. Um grupo. Acho um grupo. Encontrar um grupo. Como é que você se meteu no grupo daqui? O triatlo veio do Brasil. Quando eu cheguei aqui, eu só corria e pedalava. Eu já tinha isso na alma. Mas você não tinha um grupo? Aqui não. Aqui não, E aqui- você continuou sem grupo? Aqui eu continuei sem grupo porque eu já tinha ganhado a força no Brasil. E aí, os amigos de lá, a gente tem o Facebook, o mundo hoje, o Facebook, o Instagram, o mundo é globalizado. Você não para de fazer sua atividade, você tá vendo o que o outro tá fazendo, como tá fazendo, o outro te movimenta. Você faz musculação? Não dá tempo, mas quando... Caraca. É porque... Você nada. Tá. Entendeu? Eu ia falar, meu Deus, de onde veio isso? Como assim você não faz? Eu tô assim, ó. Então, de vez em quando a gente Não tem que é? pegar... não, eu não pego na barra, mas você tem aquela outra que faz assim, ó. Você tem que puxar Ai, para boto fé. puxar na água. Aí
tem jeito. Mas Sim. tem 9 anos, né, 9 anos nessa brincadeira. Eu digo É. brincadeira, para mim é uma brincadeira, porque eu não levo a sério como um atleta, é sempre que Não, eu posso. imagina, ela É. foi parar na seleção brasileira, No mundial, no na mundial, de competição de triatlo. isso aí. Inclusive, a gente vai fazer pipoca pra te assistir. Um grupo de pepecas aqui, ó, Yes! torcendo. Vai ser Yes! torcedoras do Yes! Claudinha, eu fiquei escrevendo nosso roteiro ontem. E tem uma frase que eu gosto muito, que pra mim foi você que me ensinou. Oh! E eu gostaria muito de te agradecer por isso. Pra mim, você me mostrou claramente que o impossível, ele é temporário. É. Obrigada. Oh! Oh, minha gata, que coisa! Você Isso mudou eu muito a minha vida. ai, que assim. coisa Você mudou muito a minha boa! vida. Você pode colocar. Ai, E acho que de muitas pessoas que me que rodeavam. te ouve oh! Porque. Não, porque eu contei muito. A Cecília tá chorando. Ai, meu Deus, eu também tô. Eu falei pra ela que esse é o É. meu propósito de vida. E eu contei muito essa história, assim, sabe? Quando as pessoas falavam, eu tô num divórcio, ou aconteceu uma coisa grave, ou aconteceu alguma coisa comigo, e eu falava, não, mas calma. Conheço uma mulher que veio pra Austrália com 55 anos, ela é triatleta, ela começou super mais velha. E que história é essa da gente chegar nos 35, 40, achar que a gente passou por um divórcio e que a vida acabou, né? Tá E, começando. e não só isso, eu com a depressão, eu olhava pra frente e eu sentia que se eu não vivesse, eu não ia ter mais tempo pra viver. Como se a gente só pudesse viver até os 36, 37. E eu acho que isso vem dessa ideia de você não poder ficar no hostel com 35 anos, É né? isso aí. Eu olhei pra isso como se eu não fizer agora, eu não vou mais fazer as viagens que eu quero, explorar o mundo do jeito que eu quero. E ao mesmo tempo eu não tinha força interna pra fazer. Uhum. Então eu fiquei naquele negócio de acabou a vida. E essa conversa com você falou assim: não, é realmente impossível agora. Você tá muito doente, É, não vai conseguir mesmo, mas é só agora. é só O agora. impossível, ele é totalmente É temporário. isso aí. Tem um passo. Obrigada. Oh. Eu devo, assim, muito a você. Muito aquela Então, conversa. E você nem sabia. nem ideia. Você nem sabia que você tava ficando famosa por aí. Muito obrigada mesmo. Mas eu fico muito feliz, e aí todas que tiverem, pode trazer, eu gosto de papear, gosto de contar essas histórias, né. Claudinha, tem uma pergunta que eu não posso deixar de te fazer, que eu acho que é uma das perguntas mais importantes. Dentro dessa visão de que o impossível, ele é temporário, como que você conseguiu achar referência dentro da sua história, principalmente, que é uma referência da mulher que casou e teve 5 filhos e viveu e divorciou. Como é que você conseguiu enxergar pra você que a vida podia ser diferente? Aquilo que eu te falei lá daquele momento, que eu tive lá. Quando eu olho para aquele cantinho ali, eu me vejo sabe quando você está sentada assim, que você fala assim: "Deus, eu não vou dar conta, Deus, socorro", chora, e aquele choro que você está arrancando tudo, e quando eu senti, saiu uma força de dentro de mim que eu ia fazer alguma coisa. É isso. Eu tenho essa presença de Deus, eu me sinto no colo de Deus. E não é por causa de religião não, eu me sinto no colo de Deus e com uma força que não tem problema que me chegue, eu vou enfrentar, vai ser difícil, A gente vai chorar, vai a gente chorar, vai chorar, a gente vai ter mas nossos isso dias não vai difíceis. me parar, entendeu? Isso não é uma constelação familiar. Eu participei de uma Ai, a vez. Cecília tá ali falando, É, e eu achei muito interessante, porque assim, do Andrei Moreira, Você eu constelei a relação do meu filho mais velho, por que essa animosidade, sabe? E foi assim, fui a última do dia, foram 3 dias, eu levantava o braço, ele olhava para mim e não me chamava, eu levantava o braço, no último dia, a última pessoa, e ele me chamou. E aí ele contou, eu contei um pouquinho da história, né. Aí eu falei para ele: "Olha, não tem mais o vitimismo, mas eu ainda falo um pouquinho demais de mim, mas eu tô no equilíbrio". Ele falou que estava tudo bem. E aí colocou para constelar e viu o filho e o pai ali agarrado, ele falou assim: "Não tem nada a ver com você. Isso aí você não vai resolver, porque não é com você", né. Mas aí naquele momento falou assim: "Olha, eu vou chamar para o seu campo aqui quem foi sua mãe, que a mãe já tinha morrido, a avó, e quem você conhece?" Eu falei: "Eu só conheço a mãe, a avó, não tenho a referência da bisavó, mas eu tenho referência das tias. Aconteceu uma coisa que nunca teve". Ele falou assim: "Ah, então quem vem para ser a mãe?". Aí veio 2 pessoas, ele não falou nada. "Quem vem para ser as tias?". Aí vieram
6 pessoas, não falou nada. Quem vem e eram homens e mulheres, quem vem para ver quando eu vi, assim, em torno de mim, quase todo o salão. E aí ele falou para mim: "Agora você toma força dessas mulheres e das suas gerações e só vai". Isso foi espetacular. Ele falou assim: "Eu poderia ter falado assim: 'Não, vem você'". Quem quer ser a mãe, não vinha porque geralmente fala, né, vem um não vinha um, vinha 2. Eu só olhava e ele não falava: "Volta, é você". Quem vai ser e vinha as pessoas naturalmente vinham, e aí eu tive quase que todo o salão lá em volta de mim, ele falou assim: "Agora toma essa força e vai". Ele não falou para onde, e eu estava já preparada para vir pra Austrália. E eu só vim e falei assim: "Agora ninguém me para". Que bom que Então, ninguém te parou, porque eu precisava de você aqui. é isso, ninguém me para. Claudinha, obrigada. De nada. Eu que Obrigada. agradeço. Ai, Outro obrigada outro abraço, muito abraço, que eu adoro isso, sabe. E aí agora você já sabe meu endereço, sempre que você quiser, você liga, você